Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Francisco Fernandes de Souza, de Sumaré, aí sim. Vê se segura o resultado, Ponte. José Célio, Felipe Lopes Amaral. Tá ligado com a gente aqui, valeu Gustavo Henrique. Bela transmissão para todos aí, valeu. Tem um canal aqui, um nick aqui no YouTube. Eu juro por Deus, velho, que eu não vou tentar falar o seu nome, que eu não vou conseguir, tá? Fraga, toca a bola aqui pro Kaique França. Tira essa bola daí, Ponte, pelo amor de Deus. Bola pro Bernardo. Bernardo tá aqui no meio do campo, hein? Saiu da ponta e veio pro meio. Toca a bola pra Fábio Sanches, 42. Primeiro tempo de jogo. Bola passando aqui pelo time da Macaca. Bola pro Ramon Carvalho. Toca a bola ali pro Fecinho. 40 pro 20. 40 e 20. Aquela música clássica do Chitãozinho e Chororó. Bola ali pelo meio. Bola pro Arthur. Arthur volta. Bola pra Fraga. O Fraga tá aqui na ponta direita. Na ponta esquerda. Sai da ponta, vem pro meio. Vira, toca a bola pra Leonaldi. Leonaldi pra Bernardo. Bernardo pra Danilo Gomes. Danilo Gomes até que apanhou pouco hoje no jogo. Fez o passe no meio, tocou a bola para Leonaldi, tá impedido. O árbitro marcou impedimento. Maria Aparecida de Oliveira, Macaca na cabeça. Diliane Carla de Matos. Marisa Moreno, tá em Montemor, tá ligada com a gente. Ivanilton Silva, vai Ponte, aqui no YouTube. Futebol Interior, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Conosco, Portal Araraquara News, 43 passados. Primeiro tempo de jogo. 1 pro Ituano, 2 pra Ponte, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Roberto e Danilo. Tem uma resenha ali os dois, né? Mas o árbitro tá marcando falta. Falta para a equipe do Ituano fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. Vem Roberto para colocar essa bola na grande área. Canto esquerdo. Ponte Preta, se estivesse no Majestoso, defendendo o gol do portão de entrada. Tirando a cabine de rádio como referência. Atacando para o gol da linha do trem. Para você ter uma noção aí, torcedor da Ponte. Roberto para a bola. Levantou, tocou na boca do gol. Arthur. Testa na bola para tirar. A bola vai voltar com o Fecim. Briga ali para cima dele. O camisa número 7, o Caio. A bola sai para a lateral. O árbitro tá marcando lateral para a equipe do Itu. Lateral para a equipe do Ituano. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. João Vitor trabalha a bola aqui na ponta esquerda, bola pro Lucas Siqueira, cruzamento, levantamento na boca do gol, toca de cabeça, chega a zaga da Ponte, completa. E aí completa ali o Fraga, tira, recuado o time da Ponte, o Ituano vem, toca a bola para Lucas Siqueira pro Roberto, Roberto pegou no Leonaldi, voltou, Fábio Sanches. Bico na bola, perna direita tira, a bola vai ficar pro Pacheco, volta a bola aqui pro Rafael Pereira sai jogando para a equipe do Galo de Tu, capitão do time. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré, loja 1, ao lado do Posto Fininho, loja 2, no Bandeirantes. O Fraga ganhou essa bola para a equipe da Ponte. O João Vitor vinha na marcação, toca a bola aqui pro Leonaldi. Leonaldi tem 2 na marcação, para cima dele, foi pro chão. O jogo tá parado, é falta para a Ponte no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série B é aqui. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Vem Ponte, Danilo Gomes pegou intermediária, perna esquerda, vai queimar dali, bateu pro gol. Pega Pegorari. Foi bem o goleiro da equipe do Galo de Tu, hein, Israel? Foi bem, não deu nem rebote, pelo menos um chute da equipe da Ponte. O Danilo trouxe ali pra perna boa, né? Fez o facão pro centro do campo e mandou a balaça lá, rasteira. Firme caiu o Pegorari e fez a defesa. 2-1 Macaco, olha o Ituano. Vem Ituano, bola aqui pro campo de ataque, lateral cobrado, Pacheco, a bola volta, Fábio Sanches, toca errado, Fraga também, toca errado, ela ganha altura, não ganha distância. Chega o Leonaldi, mete o pé na bola, vamos até 48, deu mais 3 ali o árbitro, chegou a zaga da Ponte, Arthur tira, joga a bola pra lateral. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Bom, bora lá, o jogo do Vasco, mais 5 de acréscimos, 3 pro Vasco, 1 pro Náutico.
Né? A bola rolando, 43 segundo tempo em Criciúma, Criciúma 2, Sampaio Correia 1. Criciúma fez 2 gols em menos de 10 minutos. O Brusque venceu o Vila Nova fora de casa 2-0. O Londrina empatou com a Tombense em casa por 1-1 no Estádio do Café. Ontem, Guarani 0, Operário 3. A Ponte vai subindo na tabela de classificação. Por enquanto, vai indo a 12 pontos, saindo da zona da degola e mandando o Ituano lá para o seu lugar. Mas ainda estamos só no primeiro tempo, 46 do primeiro tempo. Tá 2-1 para a Ponte. Se não deu no site futebolinterior.com.br, cuidado, pode ser fake news. Lembrando que no sábado tem Ponte Preta e Londrina, hein? 4h30 da tarde. A bola rola às 16h30. 15h30 estaremos por aqui. Mesma bate-equipe. Frank, Israel e o André Luiz, o nosso repórter feliz, que vai estar lá no Majestoso no próximo sábado. Pré-dia dos namorados. Vem o time do Ituano, bola aqui pela ponta esquerda. João Vitor e pro Lucas Siqueira nas costas da zaga da Ponte. Chega, Thiago Oliveira, mete o pé na bola, tira. Joga a bola, linha de fundo. Finalzinho do jogo, tem mais um escanteio. O time do Ituano, finalzinho no primeiro tempo, hein, ô Israel? Finalzinho de jogo, foi nas costas do Bernardo ali. O cruzamento do 8, Lucas Siqueira, procurava o Krigor, mas o Thiago Oliveira fez o corte para escanteio, mas já havia assinalado impedimento. O árbitro, o assistente número 2, né? O Maurício Coelho Silva Pena, do Rio Grande do Sul. E impedimento, vem a Ponte para a batida e realmente estava, nossa, um joelho na frente. Esse tipo de impedimento aí, eu vou ser bem difícil, sincero. hein? É difícil. Foi a nosso favor, mas esse tipo de impedimento eu não concordo, não. Tá ficando muito chato, né? Porque assim, a possibilidade de gol, ela fica muito ruim. Que vantagem que o cara vai ganhar com a tampa do joelho na frente do zagueiro, né? Mas tá bom, vai. Bola aqui pro time do Ituano, o Fraga não pegou, a bola voltou pro Wailon, faz a bola aqui na ponta esquerda, é pro João Vitor, não tem impedimento não. O Bernardo vai sair na marcação, o João Vitor empurrou ele, a bola vai sair para a linha de fundo e vai terminar o jogo no primeiro tempo. O árbitro da partida, o Jean-Pierre Gonçalves Lima, 42 anos, ele é professor. Aponta o centro do gramado. Bom, 15 minutos de sossego, pelo menos, para nós, torcedores da Ponte. Luca, para a rede 2 vezes, Ailon, Ponte 2, Ituano 1, Macaca na frente no primeiro tempo, 2 para Ponte, 1 para o Ituano, Israel Moreira, saída dos jogadores no gramado. Eu tô vendo ali o Thiago Toledo, assessor de imprensa da Ponte, procurando ali o Luca, deve ser ele, né? O Luca que vai falar daqui a pouco com os canais de futebol interior. Exatamente, o Lucas já saindo ali, procurando o pessoal, os colegas da imprensa, para falar desse resultado de 2-1 para Macaca. 2 gols dele, 1 de pênalti e esse gol que nós estamos vendo no replay aqui. Ei, Luca, bom de guerra, hein? Esse, como diz o Carlos Corsato, nasceu para jogar na Ponte, artilheiro da temporada. Luca, daqui a pouco, falará aqui conosco, Carlos Corsato. Esse Israel Moreira, saída dos jogadores no gramado do Estádio Novelli Júnior em Itu. A Ponte vence 2-1. O Luca vai falar. Pro Novo Horizontino, e você consegue igualar com esses 11 gols aí agora, né, a quantidade de gols que você levou 4 temporadas para fazer, né, o que falar, né, desses gols e também dessa temporada sua? Não, meu trabalho é o mesmo, independente, né, dos gols ou não. Graças a Deus, onde eu passei eu pude ser feliz. Tive 2 anos no Fluminense muito importantes para mim, de aprendizado, de sempre estar disputando na parte de cima, sempre disputando Libertadores. E hoje eu estou aqui no lugar onde eu gosto, onde eu me sinto bem. Então, independente disso, o trabalho é o mesmo. Então, a gente tem que ter um pouco de atenção para que a gente possa sair vencedor daqui. Demos uma bobeira ali, mas a gente precisa ter consistência para tentar matar o jogo. Tá aí o Luca, centroavante da Ponte Preta. Como eu falei aqui, 11º gol dele com a camisa da Ponte em 20 jogos do Luca. É mais de meio gol por partida, né? É marca de artilheiro mesmo, marca de cara que vai pra rede. Bom, é isso, gente. 9 da noite, mais 20 minutos, o primeiro intervalo aqui dos canais Futebol Interior. No intervalo do jogo, a Ponte vence o Ituano pelo placar de 2-1. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. 9 da noite, mais 26 minutos, intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Ponte vence a time do Ituano pelo placar de 2-1. Vamos lá, Frank Francisco. Qual é a do jogo aí, Frank? A Ponte fez 2-0 até 24, 2 gols do Luca, um de pênalti sofrido pelo Fecim e um gol do Luca, passe do Fecim. Mas depois, eu tava dando uma olhada aqui no lance do gol, o professor Israel aqui falou da saída de bola do Thiago, e era ele que estava na jogada também, né? Mas tá bom. Aí o Ituano foi lá e diminuiu e voltou pro jogo, novamente, 2-1. Fala do jogo no primeiro tempo, a Macaca venceu 2-1. Carlão, a Ponte entrou com uma postura interessante em campo, viu, torcedor Ponte Pretana? A Macaca entrou com uma postura interessante em campo hoje. O problema é alguns vacilos e a gente viu uma falta de confiança em determinados jogadores. Nós precisamos tomar muito cuidado com o posicionamento, Carlos. Eu detectei 3 coisas que me chamaram a atenção e me deixaram muito preocupados na Ponte Preta. O setor de meia cancha nosso, né? Agora, se bem que no final da primeira etapa o time já não descia mais deslocadamente, igual uma Maria Louca, então conseguiu dar uma amenizada, né? Tem hora que a gente precisa parar o jogo, gente, tirar a pressa da partida, pica o jogo, vai enrolando, deixa os caras correr atrás da bola. A gente estava partindo com tudo. Então no final da primeira etapa o time deu uma segurada, melhorou bastante. Mas, Carlão, além da meia cancha, que esse problema de posicionamento, que precisa definir quem fica, quem sai e quem vai ficar no meio. Porque eles estão batendo cabeça. Tem hora que você chega a olhar, eles são os 3 em linha. E aí o Ituano entra tabelando pelo meio e é um Deus nos acuda. E, Carlão, uma coisa que eu não queria ressaltar, mas eu acabei observando, eu sou obrigado a falar. Eu tô com o professor Israel. O Thiago é um baita de um zagueiro. Mas a Ponte tem um cara aí dentro que simplesmente, pra mim, dos grandes nomes de zagueiro que nós tivemos, Nenê Santana era fantástico nesse tipo de posicionamento. Nenê precisa chamar o menino, conversar com ele e dar umas orientadas. Quando o Ituano vai bater o escanteio, o Thiago tá olhando pro jogador que vai bater o escanteio. Ele não olha para trás, ele não observa o posicionamento dele, nem quem está atrás dele. Quando a bola vem chegando que o Thiago pensa em sair do chão, o Alan já tá por cima dele enfiando a bola para dentro do gol. Então isso aí é erro de posicionamento, erro de colocação em campo. Isso precisa ser trabalhado, gente. Esse tipo de erro pode custar resultado na partida. Podíamos estar com uma partida mais tranquila. Tomamos um gol sem necessidade. Essa é a grande realidade. Penso assim também. Então as 3 coisas que eu acabei percebendo aqui, Carlão, e a última delas eu ia já deixando passar, é o Bernardo. Teve uma hora que o Hélio aqui quase subiu as arquibancadas do Novelli Júnior de tanto ódio que ele ficou. Não pode dar espaço pro João Vitor. Esse cara é complicado. Mas o Bernardo fez um bom jogo, hein? Mas ele tá dando muito espaço, Carlos. Esse tipo de jogador tem que marcar em cima. Eu entendo que a Ponte Preta, claro que quando eu falo aqui do Gilson Kleina, é só para o ouvinte entender o que eu tô querendo dizer. A Ponte fica saindo com essa jogada apoiada e tá errando vários passes, mas a Ponte, o esquema de jogo do Hélio dos Anjos é de marcar em cima o adversário. Eu entendo, ok. Até fazer 2-0. Depois tem que dar uma posicionada no time. Sim, né? O time tá muito à frente. Teve uma jogada que mostrou isso. A Ponte tinha a bola e tomou contra-golpe. O Kaique teve que sair de cabeça da grande área para tirar como zagueiro. Isso quer dizer que o quê? Para quem vê o futebol de longe, né? Para quem vê o campo inteiro. Isso quer dizer que o time tá muito na frente.
Sim, né? sem dúvida. Pro goleiro tá fora da grande área. E o problema com o João Vitor é que ele é um jogador extremamente rápido, é habilidoso. Se você der o espaço que o Bernardo tá dando, nós vamos ter muito problema, que as jogadas do Ituano principais estão saindo do lado esquerdo. Pode observar aí. Ele abre, acaba recebendo aberto, até o Bernardo conseguir chegar, ele já tá jogando a bola para dentro da área. É uma jogada perigosa. Esses 3 pontinhos, se acertar, Carlão, se Deus quiser, hoje a gente sai com a vitória. Luca! Já tô aqui, ó, no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, tá tudo ligado. Pode mandar mensagem pra gente aqui, viu? Carlão, você quer o melhor em campo da primeira etapa? Sim, manda. Torcedor Ponte Pretano, é que não pode pôr 2. Pra mim seria Fecim e Luca. Mas o cara é o cara. Aqui, Carlão, ó. Ele, Luca! Luca, o cara da partida. No primeiro tempo, a Ponte Preta venceu o Ituano pelo placar de 2-1. O Náutico conseguiu fazer um golzinho lá, hein? Diminuiu o jogo, o placar, mas perdeu pro Vasco pelo placar de 3-2. Intervalo de jogo também em Criciúma, Santa Catarina, 2 pro Criciúma, 1 pro Sampaio Correia. Finalizados, Tombense fora de casa empatou com Londrina 1-1. O Brusque venceu o Vila Nova fora de casa por 2-0. Ontem, na abertura da 11ª rodada, o Guarani perdeu em casa pro Operário pelo placar de 3-0. E daqui a pouco a bola vai rolar para Criciúma e Sampaio Correia. Não, para CSA e Chapecoense. Criciúma e Sampaio Correia já estão jogando no intervalo. Tá 2-1, como aqui também. Intervalo de jogo, Ponte Preta e Ituano o Ituano vai perdendo para a Ponte pelo placar de 2-1. E vai começar o jogo no segundo tempo. Apita o árbitro. Tem bola rolando em Itu. Carlos Costa. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções pra você. Vem, torcedor da Macaca. Vem, torcedor Ponte Pretano. Vem comigo, torcedor. Estou ao lado do Frank Francisco, ao lado do Israel Moreira, junto com o Felipe Marques e com você, torcedor, ligado aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouco a gente informa se tivemos mudanças ou não. Vem o time do Ituano, bola aqui pro campo de ataque. Fraga pegou ali o camisa número 7 do Ituano, o jogo tá parado, falta. No primeiro tempo, nenhum cartão. Será que vai pintar agora pro Fraga? Não, o árbitro pede pra ele ter calma, é a segunda falta da Ponte com 1 minuto de jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Deixa eu ativar também aqui o placar ao vivo Futebol Interior pro jogo do CSA contra Chapecoense, hein? Bola rolando, CSA e Chapecoense também. Bola rolando a partir de agora, 0-0 por lá. Falta para a equipe do Galo de Itu fazer a cobrança. Já já o Israel informa se tivermos alteração. Já, falta para a equipe do Galo. Vem Caio para fazer a cobrança para o time do Itu. Tá 2-1 para Ponte, 2 gols do Luca no primeiro tempo. Caio para a bola, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça, Kaique. Fica com ela. O Rafael Pereira, o capitão, meteu a testa na bola, Kaique sai do gol para fazer a defesa. Nenhuma alteração no visual, né, o Israel? Nada, 0-0 nas alterações por enquanto no intervalo, ninguém mudou. Você mudaria alguma coisa na Ponte, Frank? Alguma peça nesse time da Macaca? Não, só aquelas 3 questões de posicionamento, Carlos, mas não é momento para substituir ainda não. Tô contigo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Esse é o futebol aqui dos Canais Futebol Interior, encerrados, portanto, na rodada. A bola tá parada aqui, viu, gente? O jogador da equipe do Ituano tá sentindo ali, tá? A bola tá parada, portanto. Então dá pra falar aqui do placar ao vivo. Guarani 0, Operário 3, Náutico 2, Vasco 3, Vila Nova 0, Brusque 2. Esses os jogos encerrados. Tivemos também Londrina 1, Tombense também 1. Londrina próximo adversário da Ponte Preta. Bom, bola rolando para Criciúma e Sampaio Correia. Tá 2-1, Criciúma e Sampaio Correia, e isso no segundo tempo. E no primeiro tempo, o jogo começou às 9h30 da noite, CSA e Chapecoense 0-0. Forçato. Amanhã tem bola rolando, tem outro jogo também, Grêmio e Novo Horizontino. Grêmio de Futebol Porto Alegrense e Novo Horizontino vão empatando 0-0, deixa eu ativar o placar também aqui. Amanhã a bola rola para Cruzeiro Bahia.
pro Cruzeiro e CRB, Bahia e Sport. Vai, ô Israel. Mudou o Ituano, só porque você nos perguntou, muda o Mazola Júnior, né? Contusão do Roberto, camisa 6, está fora. E entra Mário Sérgio, número 16. Não é o Pontes de Paiva, que Deus o tenha, mas entra Mário Sérgio, camisa 16, na equipe do Ituano. Mudou agora. Então fez a primeira alteração ainda com bola rolando no segundo tempo. Isso, o Roberto se machucou e pediu a substituição. Deixa eu mandar um abraço aqui pro grande Batata, ligado com a gente em São José do Rio Preto. Fala, Batata. Obrigado pelo rádio ligado. Obrigado por estar conosco. Ponte vem, bola aqui pela ponta esquerda. Ramon Carvalho toca a bola pra Fecim. É na ponta, faz de conta que é pela ponta. Vem na marcação pra cima dele o Pacheco. Ô, foi falta. Colocou o braço, foi falta. O árbitro não deu. O Fecim reclamou, mas ele mandou seguir. Abraço pro Adriano. Adriano da Fiel. Acho que vai ser 3-1 pra Ponte. É isso, quando o cara coloca assim, o que ele colocou? 3-1. É 3-1 Ponte, ele quis dizer, né? 3-1 Ponte. Eu não entendi esse Fiel aí, nem esse Foguinho, mas tudo bem. Ele é corintiano, olha lá, ó. Mas tá torcendo pra nós, então tá pra nós, tá beleza. O Ivanilton Silva vai dar pra eles. A Ponte vai ganhar, tá dizendo aqui. Valeu. Francisco Fernandes. Não pode sofrer o empate, né? Verdade. Maria Aparecida de Oliveira, macaca na cabeça. Pessoal ligado com a gente aqui no YouTube. Futebol Interior, tudo restabelecido conosco. Também o portal Maranaquara News. Vem o time do Galo de Tu. Bola aqui pro campo de ataque. Era bola aqui pro camisa número 7, o Caio. O Arthur chegou, cabeça na bola. O Caio tá dizendo que ele pegou na boca dele. O árbitro mandou seguir lateral para a equipe do Ituano fazer a cobrança. 5 minutos passados o segundo tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando mensagem pra gente. Futebol Interior no YouTube, Futebol Interior no Facebook, WhatsApp 989-89-3526. Olha o Galo de Tu, bola dentro da grande área, é pro Ailon, vai fazer Thiago Oliveira. Mete o pé nessa bola, tira o Thiago Oliveira. O certo que deu errado e que quase deu certo. Meu Deus do céu, hein? Thiago Oliveira, preciso agora para tirar escanteio. Primeiro escanteio do Galo de Tu no jogo no segundo tempo. 7º no total. No primeiro tempo foram 6. Pra bola. Ailon levantou, tocou na boca do gol. Luca, primeiro pau. Mete a testa na bola, tira dali. A bola volta de novo ali pro Kaique. Kaique volta um pouco mais atrás. Pro Pacheco, começa tudo no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Bola para a equipe da Ponte no campo de defesa, 6 minutos 20 segundos deste segundo tempo, 6:20, 38 e 40 para terminar o jogo no regressivo. Tá 2-1 para a Ponte, 11ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro. Vem Fecim, sai da ponta, vem pro meio, vem o Fecim, camisa número 20, sofreu pênalti, deu passe, assistência pro Luca. Não tá afim de marcar falta o Jean-Pierre Gonçalves Lima não, hein? Ficou pedindo falta o Luca, o árbitro não deu, a bola botou pro Rafael, Rafael toca no meio, bola pro Lucas Siqueira, o Lucas Siqueira toca errado, a bola volta aqui pra equipe da Ponte, bola pro Arthur, vem na marcação ali pra cima dele o Krigor, toca no Krigor, sai pra lateral, vai lateral pra Ponte, fazer a cobrança no campo de defesa, Canais Futebol, campo de ataque, no campo de ataque lado esquerdo, canto baixo do seu televisor, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Campeonato Brasileiro Série B, amanhã tem Cruzeiro e CRB, às 19 horas, acompanhamento aqui do Placar ao Vivo Futebol Interior, e também Bahia e Sport, esse jogo às 9:30 da noite, o jogo do Cruzeiro contra o CRB, às 19 horas na quarta-feira. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, Danilo Gomes, tá na ponta esquerda, pisou na bola o Danilo, entrou na grande área, passou pelo primeiro, pelo segundo, bateu perna direita, foi travada, a bola voltou pro Fraga, na direita pro Bernardo, muito forte o passe, ela sai, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Ituano fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. No Facebook, Ademir Júlio, Gustavo Carvalho, Neuri Menezes, Hudson Batagim, Rogério Silva, Neuci Lucato, Júnior Souza, Joel da Silva, Renato Bueno, Fábio Fernandes, Marilda Franco. Marilda Franco, eu tenho certeza que tá torcendo pro Ituano hoje. Oi, Marilda. Beijo pra você, Marilda. Já corri um ponte 10K.
ao lado da Marilda. Marilda Franco é nossa ouvinte aqui, adora a Marilda. É gente boa demais. Ela torce pro Guarani, mas é uma torcedora sensata. Tá sempre ligada com a gente, valeu. Bola pro Fecim, trabalha a bola aqui na ponta. Chegou o Pacheco, tira. Joga a bola pra lateral, é lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de ataque. Adão Mesquita. Tá dizendo aqui, ó. Fala aí, Série A2. KKKKK. Futebol interior. Vai mudar, Carlos Corsato. Tamo junto e misturado, viu, Adão? Vai mudar já. Quem que vai mudar, o Israel? O Hélio chamou o Jean Carlos ali. Vamos aguardar um pouco pra ver Arthur, quem né? sai. Se naturalmente é pra ser o Arthur. Pode ser, talvez tenha sentido ali o Arthur. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E o Kaique saiu do gol, saiu errado. Chegou o Fábio Sanches, meteu o pé no jogador da equipe do Ituano. Ele tá marcando impedimento. Graças ao bom Deus. Porque eu acho que o Fábio fez pênalti, viu, Israel? Olha, mais um detalhe, aquilo que nós falávamos no início. Olha onde está o Krigor, nas costas do Fábio Sanches, ó. A bola foi lançada, olha onde está o Thiago lá, dando olha aqui onde ela veio, ó, nas costas, por pouco. O Fábio foi na bola, viu, Corsato? Achei que ele pegou na bola, mas já estava impedido, assinalado pelo assistente número 1 do Amém. Rio Grande do Sul. O Lúcio Flor. Lúcio Beisdorf Flor. Que nome 36 bonito, anos. hein? Que nome bonito. E mudou a macaca, Carlos Corsato. Vai lá, Israel Moreira, diga aí. É ele Arthur mesmo. fora, hein? Arthur fora e entra Giancarlo. Arthur 15 fora, Giancarlo camisa. Cadê o Giancarlo? Número 26. Isso. Aliás, os dois laterais, né? Saíram por contusão, né? Porque saíram por problemas médicos. Os dois laterais estão fora do jogo. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Dois laterais esquerdos, né? E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. Aproveite da melhor forma o seu tempo. Quase 11 passados. Segundo tempo. Novelli Júnior, 2 pra Ponte, 1 pro Ituano. Bola na grande área. Levantamento na boca do gol. Krigor toca de cabeça. Kaique. Espalma o goleiro. Defesaça do Kaique. Mais uma jogada errada da Ponte. Todos os ataques perigosos do Ituano. Assistência na Ponte. E o Caicaço foi pra ela, fez a defesa, escanteio pra equipe do Galo de Tu fazer a cobrança. Kaique defendeu, salvou a lavoura. Kaique defendeu, 11-20, quase segundo tempo. 2-1 pra Ponte, o Ituano quer o gol de empate. Ailon pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça, a zaga da Ponte tira. Danilo toca na bola, ela sai pra lateral, é lateral pra equipe do Galo de Tu fazer a cobrança. Seguindo no giro, 2 pra Ponte, 1 pro Ituano. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Campeonato Brasileiro Série B. Guarani 0, Operário 3, 11ª rodada. Náutico 2, Vasco 3. Vila Nova 0, Brusque 2, Londrina 1, Tombense 1. Jogos finalizados, 11ª rodada. Em andamento, CSA Chapecoense, primeiro tempo 0-0. Primeiro tempo, Grêmio e Novo Horizontino no Olímpico também 0-0. Vem o time do Ituano, bola com o João Vitor, sem foul, hein? Vai para a linha de fundo, ponta esquerda, tocou pro Mário Sérgio, levantamento na boca do gol, Kaique. Dá um soco na bola para tirar dali o Kaique França. Na marca de 12, passado o segundo tempo, ele toca a bola para Ramon Carvalho. Ramon Carvalho tem 2 jogadores na marcação para cima dele. Ele consegue se desvencilhar bem da marcação. Aí toca a bola pro Danilo. O Danilo hoje tá mal, hein? Fazendo a pior partida dele com a camisa da Ponte hoje, na minha opinião, Danilo. Mal. Perdeu a bola. Sai jogando o time do Galo de Tu. Lá na ponta esquerda vem o time do Ituano. Bola para João Vitor. Pro Lucas Siqueira, cruzamento. E deu ruim. Vai queimar dali, bateu pro gol. Jean Carlos. Travou o Caio na hora do agora melhor pra zaga da Ponte. Aí o Jean Carlos toca a bola ali pro Ramon Carvalho. Vai jogar pra trás. Pena essa bola, Ramon. Pena essa bola, Ramon. Pena essa bola, Ramon. Tocou no peito. Léo Santos faz o passe errado. A bola sai para lateral. É lateral para a equipe da Macaca fazer a cobrança no campo de defesa. 13 segundo tempo. Tá 2-1 para Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões. Loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho. No Maria Antônia, em Sumaré. Luiz Augusto Duarte Simas. Olha o zagueiro da Ponte saindo errado de novo. Fábio Fernandes, será que ninguém tá vendo que o Thiago tá dormindo?
o Neuri Menezes. A Ponte tá pedindo para tomar o gol de empate. Agora o Fraga colocou a mão na bola, hein? Camisa número 32 da Ponte, oi. Olha, a conversa com o Thiago vai ter que ser feita, não vai ter jeito. O Hélio, se não usar o Nenê Santana, a não ser que seja pedido do Hélio que todas as bolas a zaga saiam jogando. Então, às vezes é isso também. O menino não sai, não quebra porque é solicitação do treinador. Precisa corrigir isso no Thiago. E outra coisa, o posicionamento do Bernardo precisa encostar alguém do lado dele. Tá todas as bolas nas costas do Bernardo. Olha o Ituano aí, 2-1, Ponte. Falta para a equipe do Galo de Itu, 14 minutos passados o segundo tempo de jogo. Falta aqui no canto baixo da sua tela. Vem para a bola o Mário Sérgio, camisa número 16. Ele que entrou neste segundo tempo. 14, segundo tempo, tá 2-1 para Macaca. Se segura aí, Ponte. Olha o Ituano, levantamento na boca do gol, passou por todo mundo, sobrou pro Krigor. Gol do Ituano! Impedido. Mas o VAR vai olhar, né? O VAR vai olhar. O Lúcio Flor, 36 anos, ele anota o impedimento do atacante da equipe do Ituano. Cobrança de falta pro time da Ponte, pro time do Ituano. Tava, graças ao bom Deus, viu? Foi à frente ali, tava... Na frente, o jogador da equipe do Ituano quando a bola saiu. E ele participou da jogada, né? E a orientação da regra realmente do impedimento, que nós falávamos aqui na última partida, ele precisa concretizar a jogada para o árbitro, para o assistente levantar a bandeira, e foi o que ele fez. Ele esperou o gol, porque o Krigor não estava impedido. Quem estava era o jogador do Ituano. Mas ele participa, né? Era o camisa número 8, o Lucas Siqueira. Ele participa da jogada, então entendo, né, que o VAR é uma caixinha de surpresa também, né? Vamos lá, ó, o cara tá saindo, já tá na frente, ó, o Lucas, ó. Já tá na frente, e aí a bola vai pra ele, quer ver, ó? Ó lá, a bola vai pra ele, ó. Ela bate no jogador da Ponte também. Mas vai pra ele, né? Ele disputa o lance com o jogador da Ponte. Ele disputa o lance com o jogador da Ponte. O árbitro tá olhando, tá impedido, tá anulado o gol do Ituano. Sorte, hein? Agora a Ponte teve sorte, viu, Israel? Sorte, o Luca pagou geral ali. O Luca pagou geral, é isso que tem que fazer. O Luca que é o mais experiente, mas aí tá sozinho também, né, Frank? Depois você pode falar até melhor que eu, que tá comentando. O Luca tá sozinho, mas ele precisa... A Ponte precisa... Esses mais experientes tem que chegar nesses meninos e falar, gente do céu, calma. E quando tem que quebrar, quebra essa bendita dessa bola. Não tenta sair jogando da área. Vem o Ituano, 2-1. 2-1 para a equipe da Ponte Preta. Macaca vence 2-1. O Grigor fez, mas não valeu. Bola aqui na ponta direita, trabalha a bola. O time da Ponte, bola com o Fábio Sanches. Fábio Sanches dá um bico nessa bola, tira dali. Ponte tá toda recuada. E quando marca com defeito. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center. Sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Tem problema, mas muitos problemas na marcação. Tá na hora do Hélio dos Anjos dar uma olhada nisso aí, né, Frank? Com certeza, Carlão. Danilo Gomes não tá fazendo nada. O lado direito tá com muito problema para marcar. O Bernardo tem muita deficiência. Ele joga muito recuado. Até ele chegar, fica complicado. Eu não sei, sou meio maluco. Faria uma dobra ali com o Igor Formiga agora entrando pra marcar, viu, Carlão? Tirava o Danilo Gomes. E vem o time do Galo de Itu, bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga da Ponte, tira, joga a bola para a linha de fundo, é escanteio para a equipe do Ituano fazer a cobrança, o terceiro escanteio no jogo, no segundo tempo para a equipe do Ituano, nono escanteio pro Ituano. A Ponte só teve um escanteio até agora, são 9 no total pro time do Galo de Itu. Levantamento na boca do gol, sobe Fraga para tirar de cabeça, a bola volta pro time da Ponte. Danilo foi pro chão, falta. O jogo tá parado, falta pra Ponte, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Maria Luísa volta, vamos Ponte, eu acredito. Rafael Matias está dizendo que estava impedido aqui. Renata Dalgalo, graças a Deus, no impedimento. O Rafael Matias diz, a Ponte não pode deixar não, tomar um empate. Sérgio Soares, tem que tirar esse Danilo. Fábio Fernandes, pessoal, que time horroroso esse da Ponte. Neuri Menezes, repetindo o mesmo erro do jogo contra o Sport. Time muito ruim. Tá cometendo o mesmo erro do jogo contra o Sport. Tá dizendo também aqui o Roberto Santos. Fernando Rodrigues, o Danilo hoje tá mal. Pior partida dele com a camisa da Ponte. Vem de novo o time dos Chiares. Vem o Ituano. Só dá Ituano no segundo tempo. Bola aqui pro campo de ataque. Era o Mário Sérgio na marcação. Leonardo toca a bola pro Bernardo. Cara, tem que penar essa bola. Tem que tirar essa bola daí. A Ponte fica com a bola aqui no campo de defesa. A Ponte fica com a bola no campo de defesa. Gente, dá um bico nessa bola, velho. Joga essa bola pra fora. Lateral pra equipe do Ituano fazer a cobrança. Bola pra Mário Sérgio. Mário Sérgio vem. Isso, Léo. É isso que tá pedindo o narrador. Tira essa bola. Quanto mais longe do nosso campo, melhor. Tira.
E o Criciúma faz o terceiro pra cima do Sampaio Correia. 3 pro Criciúma, 1 pro Sampaio. Olha de novo o time do Galo de Itu. Bola aqui pro campo de ataque. Vai fazer o Krigor, bateu pro gol, pra fora! Pra fora do gol! O Pacheco fez o cruzamento, o Fábio Sanches falhou. E Nossa Senhora do Majestoso, aquela que fica à direita, na capelinha, no portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Rogou por nós de novo, hein, o Israel Moreira. Mais uma jogada do centroavante Krigor. E nas costas do Fábio Santos agora, erro total do sistema defensivo da dupla de zaga. Fábio Santos marcando a bola e o Thiago muito longe. Olha isso aí. Ah, vai se lascar o time da Ponte. Ô, Hélio, você não tá vendo essa porcaria não, Hélio? Entregando a bola pros caras de novo, velho. Pô, você não tá vendo isso? A Ponte vai dar o jogo pro Ituano, cara. Pô, mete essa bola lá na frente. Pô, o Hélio dos Anjos, com toda a experiência que tem, será que não dá pra gritar lá do campo? Gente, vamos penar essa bola. A Ponte não fica com a bola, só dá Ituano, cara. Só dá Ituano. Gente do céu, que coisa ridícula. Que coisa horrorosa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25.000. Seja responsável, jogue com moderação. Vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda. Vai Ponte, pra sair do sufoco. O Fecim passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Toca a bola pro Danilo Gomes. Tentou na cavadinha, saiu o gol, pegou Nari. Pra ficar com ela, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, manda mensagem, Facebook, Futebol Interior no YouTube, manda mensagem pra gente. Vem Ituano, bola aqui pro campo de ataque, Mário Sérgio, cruzamento, levantamento, na boca do gol. Chega a zaga da Ponte, tira, joga a bola pela linha de fundo, é escanteio. Escanteio pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais pra equipe do Ituano fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Tem escanteio para a equipe do Ituano fazer a cobrança lá pela esquerda, mas tem jogador da Ponte caído, é o Fraga, camisa número 32. Meu comentarista pegou o microfone na mão, fala, Frank. Ó, o Fraga tá acabado, tá na hora de sair, Ramon Danilo não também, tá bem, bora, Danilo. logo. Carlão, e é o seguinte, se perder esse jogo, perder esses pontos, aí é culpa do treinador, hein? Não venha me falar que é outro, hein? Porque ele tá vendo o mesmo jogo que a gente. Não é possível, né? O Júnior Souza tá dizendo, parece que o Kleina voltou e eu não tô sabendo. Ô, Júnior, que maldade que o nosso professor Gilson Kleina. Fábio Fernandes, tô falando, o time é horrível. Assistindo com o meu pai, ele foi dormir. Carlão, não tá na hora de tirar o Danilo? Fernando Rodrigues está dizendo. Sim! Júnior Souza, não tô acreditando, o time inteiro atrás. Pra que isso? E aí o Edivaldo Pereira tá dizendo aqui, a Ponte já ganhou um Paulistão. Nem a Ponte, nem o seu time, né, o Edivaldo? Guarani, último colocado na tabela da competição por enquanto, 11 rodadas. Escanteio para a equipe do Ituano fazer a cobrança lá pelo setor de ponta. Levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Léo Santos para fora. Passa, vai embora, linha de fundo. Ô Edivaldo, você me perdoe, tá? Mas quem escreve e fala o que quer, às vezes vai ouvir e ler o que não quer. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Fala, Israel Moreira. Ituano mudou, Mazala Júnior promove a sua segunda alteração. Saiu 10, o Ailon. Camisa 10 entre o 20 e Gabriel Barros. E vai mudar a macaca daqui a pouco. Gabriel Barros, no time do Ituano. A Ponte vai mexer já já. Eu espero que... o Fraga vai sair, né? Não é possível que o Fraga vai ficar depois de tudo aquilo que ele fez, né? Mas que demora pra mexer também o time da Ponte, né? Que demora. Metade do segundo tempo. Metade do segundo tempo, 22,5. Vai mexer duas vezes a Ponte, né? Vai entrar o 29 e o 7. Vai tirar o Danilo e vai tirar o Fraga, com certeza, né? A primeira, então, o 9, Danilo Gomes fora, 29, Echaporã. Echaporã tá no jogo, tira um atacante e coloca outro. E a outra vai ser o Fraga, certeza, né? E vai entrar o Moisés Ribeiro, viu? Camisa número 7. O camisa número 7 que tá por ali. Aí o Frank vai comentar depois. O Alisson tá no banco, certo, Frank? O volante que entrou no último jogo, nesse não joga, joga o Moisés Ribeiro, que não joga quantas partidas?
É aquilo que eu tô comentando com o Carlos há algum tempo, Israel. O problema é a falta de critério. Eu, particularmente, vou te dizer que gosto muito do Moisés Ribeiro. Espero que ele esteja recuperado, é um bom jogador. Mas também não consigo entender esses critérios, hein? Começa a chover em Itu. Chove em Itu. Aliás, a previsão diz que teremos chuva e frio. Quinta, sexta, sábado e domingo. Que beleza. É, e a chuva cai forte em Itu. Chegamos à marca de 23, quase 24. Passado o segundo tempo de jogo, tá 2-1 pra Ponte. A Ponte já mexeu 3 vezes. Jean Carlos na vaga do Arthur. Moisés Ribeiro na vaga do Fraga. E o Echaporã na vaga do Danilo. Mas é o Ituano que vem. Posse de bola. Chega a zaga da equipe da Ponte. Tira a bola, volta de novo pro time do Galo de Itu. Chega Leonardo, ganha essa bola pra Ponte. Falta. Falta do Lucas Siqueira. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Leoni Menezes, essa saída de bola da Ponte é uma porcaria. Darcy Altino tá chamando aqui o Hélio, tá dando um nome aqui pro Hélio, diz que já recusou o time. Meio campo batendo cabeça. O Sérgio Soares, até que enfim o Danilo foi embora. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, 24,5 passado o segundo tempo, 20-30 pra terminar o jogo, mais acréscimos. Se contém não, Novelli Júnior em Itu, placar do futebol, Série B, Campeonato Brasileiro, 11ª rodada, Ponte 2, Ituano 1. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Bola rolando pra CSA Chapecoense, primeiro tempo. Grêmio Novo Horizontino e Grêmio 0-0. Segundo tempo, Criciúma 3, Sampaio Correia 1. Jogos encerrados. Guarani 0, Operário 3. Esse jogo foi ontem. Hoje, Náutico 2, Vasco 3. Vila Nova 0, Brusque 2. Londrina 1, Tombense 1. Amanhã tem CRB e Cruzeiro, Bahia e Esporte. A bola tá rolando também o Campeonato Brasileiro Série A para Corinthians e Cuiabá já. Vou lá no portal Placar ao Vivo, Futebol Interior. Moisés Ribeiro entrou na vaga do Fraga, hoje virou, tocou a bola aqui na ponta direita. Bola ali pro Leonardo. Leonardo ganha a bola para a equipe da Ponte, 25-30 passado o segundo tempo. Conosco, Portal Araraquara News. Vem Moisés Ribeiro, trabalha a bola para Ramon Carvalho, volta essa bola aqui na ponta esquerda, toca a bola pro menino Jean Carlos. Jean Carlos tocou bola aqui na ponta pro Echaporã. Echaporã volta essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola na ponta direita, vira o jogo, trabalha a bola pra ponta, vem ali o camisa número 26, era o Jean Carlos, perde a bola, recuperação de bola pra equipe do Galo de Itu, bola com Caio toca a bola ali pro Pacheco, dá um bico nessa bola, vai dar certo isso aí, Fábio, não é que deu, rapaz, Thiago Santos, Thiago Oliveira, Bernardo, perna esquerda, o errado que deu certo, né? Ele joga a bola, o Bernardo, a bola joga, vai embora, liga de fundo, tiro de volta, linha lateral para a equipe do Ituano fazer a cobrança. Aqui no YouTube, a Ponte realmente precisa de uma reformulação rápida no seu quadro de jogadores. Assim vamos para a 3ª divisão. Pelo amor de Deus. Tá no WhatsApp aqui, agora quem foi que mandou a mensagem? Final telefone 5302 ou 5302. Se identifique aí. Vem Ponte, bola pro Luca, tocou pro Ramon, vai fazer pro Fecim, bateu pro gol, Pegorari! Defesa do Pegorari, não! Eu não acredito, o Ramon era pra ter batido. A bola voltou, sobrou com o time do Ituano. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo. Vai ficar a bola aqui na ponta direita. Bola pra equipe do Itu, bola pro Caio. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa, vai embora. Linha de fundo. Israel. Passe do Luca pro Ramon Carvalho. Falou pro Ramon assim, faz. Ele não fez. Inacreditável. Ô, Ramon, meu filho do céu, você está de frente pro goleiro. Faz o gol e mata a porcaria desse jogo. Senão você vai matar a torcida, Ramon. Pelo amor de Deus, a bola clara para fazer o 3º gol da Ponte e ficar mais tranquilo até o final, se é que é possível ter jogo tranquilo da Macaca. Perde o Ramon uma chance clara numa outra boa jogada do Luca. Na cara do gol ele quis tocar pro Fecinho, o Pegolari catou e saiu no contra-ataque. Olha, e mais um sufoco a Ponte levou. 2-1, Corsato. Grande abraço aqui pro Andersen, é isso mesmo, com E. Figueiredo, com acento no E, de Figueiredo, Dirê, né? Um abraço, viu, Andersen? Ele que mandou a mensagem aqui que a Ponte precisa de uma reformulação o mais rápido possível. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, Luca. Toca a bola na ponta, bola pro Fecim. O Fecim não tem impedimento não, Bandeira tá com a bandeirinha lá embaixo. Bola voltou pro Leonardo, o campo tá molhado, pode bater daí. Ramon vai queimar dali, bateu pro gol.
Não conseguiu bater. E vem Ituano. Bola aqui pro campo de ataque. É o Fábio Santos. Vai ter que se jogar na bola. Boa, Fábio. Boa, Fábio. Tira, joga a bola pra lateral. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Facebook Júnior Souza, meu coração vai sair pela boca. Não acredito. Fernando Rodrigues, Carlão, o Amaral tá fazendo falta, hein? Não pode perder esse gol não, tá dizendo ele aqui. Sérgio Soares, também tá ligado. E o Ramon perdeu, além de perder gol lá, perde bola fácil aqui. Bola pro time do Itu. Gabriel Santos queima dali, a zaga da Ponte, Moisés Ribeiro tira. Toca a bola pro Leonardo. A Ponte claramente não quer rifar a bola, né? Mas tem uma hora que não dá, né, velho? Tem uma hora que não dá, Tem né? que ter qualidade, né? Se tiver qualidade, pode fazer todas as jogadas saindo lá de trás, tocando, tabelando. Mas o problema é que a Ponte não tem. Cai na... Olha aí, ó. E aí vem o time da Ponte, perde a bola ali, o Moisés Ribeiro perdeu. E o Moisés Ribeiro entrou também claramente para não rifar a bola, né? Isso vem lá do banco de reservas. A gente tá pedindo um jogo feio porque estamos ganhando o jogo, gente. Bola aqui no campo de ataque, vem Kaique. Kaique trabalha a bola na ponta direita, ele faz o passe, abre o jogo, tem o Caio. Caio, Kaique. Cruzamento, levantamento na boca do gol, Jean Carlos. Tá na ponta esquerda aqui, ele toca a bola mais atrás do Echaporã. Tocou bola na ponta pro Jean Carlos, vai ter que dar um bico na bola. Aí o Echaporã vem, trabalha a bola na ponta pro meio, ele volta a bola pro Ramon. Ramon volta a bola para Thiago Oliveira, começa tudo no campo de defesa. O time da Ponte, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Jorge Santos tá ligando com a gente. Ô Jorge, aqui não tem pão não, ele tá dizendo quero pão. É só amanhã lá na Rádio Cidade, viu? Echaporã na ponta esquerda, fez a finta, passou pelo Pacheco, vai pra linha de fundo, cruzamento, chega Léo Santos. Chega para tirar, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. O Josevan Souza escreveu: vamos, Ponte. Fala, Josevan, aquele abraço. O Jorge Santos também, abraço, meu querido. O Joãozinho do Figueira 1 Campinas escreveu: vamos, Ponte! Tá dizendo ele aqui. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo, aproveite a melhor forma o seu tempo. 31, quase 31, passado o segundo tempo. E o placar do jogo é esse. Te contei não, placar do jogo, estádio Novelli Júnior em Itu. Ponte 2, Ituano só 1. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos Canais Futebol Interior. Vai ter mexida por atacado. Calma aí, viu, Zé? Fica tranquilo. Na Ponte vai entrar o 22, o 25. Daqui a pouco a gente confirma. Alisson e Igor Formiga vão entrar. O Alisson e Igor Formiga. O Alisson é o 25, o Igor Formiga é o 22. E no Ituano já saiu João Vitor, 11, e entrou 22, Calisson. Calisson, camisa número 22, no time do Ituano. Daqui a pouco a gente confirma mais alterações aí. A Ponte faz todas, né? A Ponte vai fazer todas as alterações. O Igor Formiga e o Alisson. Vamos lá. Daqui a pouco o nosso querido Israel Moreira vai confirmar pra gente aqui. Vamos confirmar as alterações no time da Ponte e também no time do Ituano. 2 pra Ponte, 1 pro Ituano. Segundo tempo de jogo, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Vila Padre Anchieta em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Você participa, manda mensagem pra gente no nosso WhatsApp 989-89-35-26. Toda vez que a Ponte tá com a bola no pé, eu insisto em chamar o teaser, né? No campo de defesa, mas acho que eu vou parar com isso, viu? A Ponte ainda não alterou, tá? Os caras estão aqui pra entrada ainda no time da Ponte. Quem mexeu foi o Ituano. Já já a gente vai confirmar. Vem Jean Carlos, passou pelo primeiro, pelo segundo, pau nele! Pacheco! Pau nele! O jogo tá parado, falta pra Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. O Alisson vai entrar na vaga do 40. O Ramon foi embora, não fez bom jogo não, hein? O Alisson vai entrar na vaga do Ramon. Eu não gostei do jogo do Ramon não, daqui a pouco quero saber aqui dos parceiros. Mas eu não gostei do jogo do Ramon não. E vai sair também o camisa número 20. Fecim fora, 22, Igor Formiga. O Hélio dos Anjos ouviu o nosso comentarista, né? Queria fazer uma dobradinha ali. A dobradinha tá feita, viu, Francisco?
Só que eu não gostei da saída do Fecim, né? Mas eu acho que tá cansado, né? É, não tem como, Não era tem o que jeito. tinha pra fazer. E ele tinha mudado o Fecim de posicionamento, né? Sim. O Fecim tá lá na direita. É falta pra Ponte. Vem Echaporã pra fazer a cobrança da falta. Bateu direto pro gol. Fábio Sanches e o Thiago foram lá pra grande área. O Luca também. Falou, não era pra chutar, pô. Era pra cruzar. A bola sai, vai embora. Na linha de fundo do tiro de volta. É pra equipe do Ituano fazer a cobrança. Bom, vamos ver aqui. No Ituano entraram o 18, o Veloso. O 19 também entrou no Ituano, o Iago. 19 é o Iago. O Iago já confirmo quem saiu, Corsato, porque e- foi tudo ao mesmo tempo. O Iago, camisa número 19, no time do Ituano. Vamos lá aqui. E vem Ponte, bola lá pelo setor de ponta direita, Bernardo pra bola, foi pro chão, falta. Falta, o jogo tá parado, bico da grande área, lado direito. Bom, vamos lá, entraram o 18, Veloso, o 19, Iago, e também o 22, o Calisson, no time do Ituano. Essas as últimas alterações. Saíram aqui o Lucas, camisa número 8, o João Vitor, camisa número 11, e o Caio, camisa número 7. O Gabriel Barros, que acabaram de entrar, também saiu. Saiu para entrar do Iago Teles, o 19. Gabriel Barros. Acabou de sair, machucado. Esse que acabou de ser carregado ali Beleza. pelo goleiro. Então foram aí as 5 alterações também do time do Ituano. É falta pra Ponte. Vem Igor Formiga pra bola, bateu rasteirinho demais. Chega a zaga, tira a bola, voltou de novo pro Igor. Levantou, tocou na grande área. Pegorari. Sai do gol pra fazer a defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca. R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Vamos lá, as alterações então no Ituano. Saiu o Roberto, entrou o Mário Sérgio. Saiu o Lucas Siqueira, entrou o Calisson. Saiu o Ailon, entrou o Gabriel Barros, que saiu, e entrou o Iago. E o Caio também saiu no time do Ituano. Pra entrada de quem, hein, rapaz? Agora você me pegou. O 18, né? O 18 no time do Ituano aqui. O Veloso. 18, o Veloso na vaga do Caio. O 18, o Veloso na vaga do Caio. Então é isso. No time do Ituano já foram as 5 alterações e na Ponte também. Ituano vem, bola lá pelo setor de ponta esquerda. É tanta modificação, meu Deus. Bola lá pro Veloso. Na ponta esquerda chegou a zaga da Ponte para tirar com o Igor Formiga. A bola volta de novo ali pro Veloso. Camisa número 18. Ele que vem ali é o LN Veloso. Lucas Natan Veloso, é isso, tá bom? Lucas Natan, bola lá na ponta esquerda, cruzamento, levantamento na boca do gol, Fábio Sanches. Sobe no 5º andar para tirar dali, a bola voltou, deu errado de novo, bola para a equipe do Ituano, bola ali para o centroavantão do Ituano, Impedido. o Krigor. Mas estava impedido, levantou bandeira, confirmou o árbitro da partida, impedimento do ataque da equipe do Ituano, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250. Seja responsável, jogue com moderação. Teve um amarelo pro Jean Carlos aí, viu? Jean Carlos amarelo e Thiago Oliveira também, né? Os amarelados do time da Ponte Preta. Aliás, os únicos cartões do jogo até aqui, né? Para jogadores da Ponte Preta. Corsato. Oi. Quem está te mandando um abraço aqui é o querido Rodrigo Vilalba, que está na escuta. Mande um abraço ao Corsato. O melhor fotógrafo do mundo. Só isso. Semana passada tirou uma foto com o prefeitão. Não sei se foi a semana passada, se foi ontem. Sei lá, tem uma foto com o prefeitão. Tá voando, menino. Entregou lá aquela foto emblemática da Copa do Mundo lá pro prefeito Dário Saad. Vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda, é Chaporã. Sai da ponta, vem pro meio, vai queimar dali, bateu pro gol. Na trave! Na trave, Echaporã. Que jogadaça do Echaporã. Tirou pra dançar ali o jogador da equipe do Ituano. Quase o gol da Ponte. Diferentemente, Corsato, daquela falta que ele isolou, mandou quase na bandeirinha do escanteio, fez uma belíssima jogada, chamou ali o volante Kaique para dançar e bateu forte. O Pegorari já tinha ido e contou com a sorte que estava do lado do Galo de Itu. Bola na trave, 2-1, Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Vou mandar um abraço aqui pro Joel da Silva, tá mandando foto lá direto de Itu. Fala, Joel, obrigado, rapaz. Que moral, viu? Que moral. Tá lá em Itu, mas tá acompanhando a gente também aqui. Obrigado, Joel. Tenho só que agradecer, viu?
Ó, eu tenho aqui que o 7 tinha saído do time do Ituano. Mas o 7 tá no jogo, viu? O Caio? Pelo menos acho que eu vi ele ali. Na ponta direita aqui, ó. Na marcação. Só se eu tiver muito enganado. E eu me engano fácil, viu, Joel? Viu, Israel? Então, sabe como é, né? Eu me engano fácil, né? Time da Ponte, alterações. O Arthur saiu para a entrada do Jean Carlos, o Ramon saiu para a entrada do Alisson, o Fraga saiu para a entrada do Moisés Ribeiro. O Igor Formiga entrou na vaga do Fecinho, o Danilo saiu para a entrada do Echaporã, que tá com a bola aqui na ponta esquerda. 39, quase passado o segundo tempo. A Ponte vence 2-1 o time do Ituano. Bola aqui na ponta, trabalha a bola o time da Macaca. Bola com o Alisson, tá na ponta, sai da ponta, vem pro meio, vai até perder, né? Vai até perder. Aí chegou o Thiago Oliveira, tirou. O árbitro mandou seguir. O Ituano vem. Bola aqui pro campo de ataque. Não vamos tomar contra-golpe vencendo o jogo, né? Bola pro Jean Carlos. Jean Carlos vem na bola por baixo. O zagueirão da equipe do Ituano tira. A bola volta de novo pro time da Ponte. Bola pro Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro faz o passe pro Luca. Luca de cabeça, volta a bola aqui pro Leonaldi. Quase 40, 39 e 20. Leonaldi toca a bola pra Jean Carlos. E a Ponte insiste em tocar. A bola. Eu vou dar moral pra você, viu, Kaique? Tá no seu pé esquerdo. Ele faz o bico, põe bola aqui pra grande área. O Leonaldi, na disputa de bola, fica difícil pra ele. Trabalha a bola aqui na ponta. O árbitro vai pegar a falta do Moisés Ribeiro, é claro, né? O jogo tá parado, falta pra equipe do Galo de Itu fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Tem gol do CSA na rodada. 1 pro CSA, 0 pra Chapecoense. 40 minutos, primeiro tempo. O Grêmio vai empatando com o Grêmio Novo Horizontino, 0-0. O Grêmio já tem 270 minutos que não faz um gol na Série B do Campeonato Brasileiro. Mais 40, são 310, vai. Rapidinho, quem saiu foi o Lucas Siqueira, camisa 8. Beleza. É falta para a equipe do Ituano fazer a cobrança. Levantamento na grande área, o Léo Santos está na grande área, toca de cabeça para fora. Passa, vai embora a linha de fundo, tiro de volta pra Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Bom, então saíram Roberto, Lucas Siqueira, Ailon, Gabriel Barros e João Vitor. É isso. Perfeito. O time do Ituano para as entradas de Gabriel Barros, que entrou, saiu. Mário Sérgio, Siqueira, Lucas Natan e Iago. É isso. Dos 5 que entraram, 4 ainda estão no jogo. A Ponte Preta fez 5 alterações. O treinador, o Hélio dos Anjos. Chegamos a 41. Vamos girar o tempo e placar. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do jogo. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. 41 passado o segundo tempo. 4 pra terminar, mais acréscimos. Aproveite da melhor forma o seu tempo. Te contei não. E tu? Novelli Júnior, 11ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro, 1 pro Ituano, 2 pra Ponte. Carlos Costa. Não sou o melhor, mas esse aqui é o melhor de mim. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Vem a equipe do Galo Ituano, cruzamento, levantamento na boca do gol pra fora. Foi rasteirinho ali o passe. O chute do camisa número 18, Lucas Natan Veloso. Ele bateu, a bola saiu, vai embora a linha de fundo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Maria Aparecida de Oliveira, tá ligada com a gente. Ponte no coração, diz ela. Fala de mim, estou em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com o celular ligado e ouvindo. Ô, Maria, muito obrigado, minha querida. Estou na Arena Grêmio, assistindo o Grêmio Novo Horizontino, torcendo pra Ponte. Ó só, olha como é que a internet faz, né? O que a internet faz com a gente, né? Ela tá na Arena Grêmio, assistindo o jogo do Grêmio, mas tá ligada aqui no jogo da Ponte. Obrigado, Maria, obrigado mesmo. O Alexander Lennon tá ligado com a gente aqui, é um dos antes aqui. Mas eu acho que não, viu, Alexander? Acho que não vai dar, viu, cara? Acho que não vai dar. Teve uma DR ali, ô Israel? É, o Pacheco com o Jean Carlos e o Echaporã, só escutando ali o Van Diesel. Opa, aliás, o árbitro parece, né? Um pouco, né? Parece. Você gosta dos filmes do Van Diesel? Ah, sim, né? Principalmente o no Rio de Janeiro, que é muito interessante, né? Que o Banco Bradesco voa lá, é umas coisas meio de louco, mas... Não é, Felipe? Você que é dessa geração aí, tá mais acostumado que eu. Edilson, a Ponte quer jogar bonito, não sabe fazer isso. O Edilson Roberto aqui no YouTube. A Lohane Caroline. Ô, Lohane, beijo pra você, querida. Vamos, Macaca, coloca ela aqui. Vamos, nega véia.
O Brian tá dizendo aqui, ó, manda um abraço pro Gui. Tá mandado. A chuva tirou o fogo do Ituano. Edilson Roberto, Donizete Silvério da Silva, um grande abraço pra vocês. Pra cima, Ponte. Tatiana Correia, Ariel Ribeiro. Vai. O Giancarlo precisa tomar cuidado, já a terceira falta seguida que ele faz, já tem cartão, precisa tomar muito cuidado para a Ponte para a equipe não ser prejudicada no final da partida. 2-1 Ponte, bola na área da Macaca. 43:30, é falta para a equipe do Ituano fazer a cobrança, vem falta, vem bola na área da Macaca, se segura aí Ponte, vem pra bola, cruzamento, levantamento na boca do gol, toca de cabeça do Fábio Sanches para trás, é escanteio. Pra mim foi escanteio, hein? Tiro de meta, deu a arbitragem. Quem manda é o árbitro Jean-Pierre Gonçalves Lima, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. O Adão Mesquita tá ligado com a gente. Ô Adão, o Cleiton não é mais técnico da Ponte não, tá bom, meu querido? José Olímpio Machado, boa noite, um abraço a todos vocês. Amigo Zé Olímpio, Cláudio Luiz de Santos. Vai Ponte, quem vem é o Ituano. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Passou ali pelo Lucas Natan. Voltou, trabalhou na direita pro Pacheco. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte com o Alisson, tira. Voltou pro camisa número 5, Kaique. Bateu pro gol, pega na zaga da Ponte. Aí chegou ali o camisa número 7, o Caio, toca na bola, tá com cãibra o Caio ali, caiu, se joga na bola, a bola volta para Lucas Natan na ponta esquerda, fez o passe pelo meio, chega Bernardo, foi bem na bola o Bernardo, a bola voltou pro Igor Formiga, tenta tocar aqui, bola pro Luca, o Luca não pegou, a bola voltou de novo pro time do Ituano, bola ali na ponta, pegaram ali o Kaique, foi o Leonaldi, se tomar cartão é problema, tá pendurado o Léo, bola ali pelo meio, vem o time do Galo Ituano, bola aqui na ponta esquerda, trabalha o time do Galo de Itu, bola na ponta, pro Calisson, vai queimar dali, chega a marcação da zaga da equipe da Ponte, Echaporã, chegou ali o camisa número 2, o Pacheco cometendo falta, o árbitro marcou, aí vem o Pacheco, 1, 2 faltas, tudo que a Ponte queria, o jogo tá parado, falta pra Macaca. Corsato. Oi. 6 minutos de acréscimo. Meu Deus, vamos até 51, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vai mandando a sua mensagem aí, viu, torcedor? Tô aqui, ó, no YouTube Futebol Interior. Tô aqui também, ó, no WhatsApp do Futebol Interior, esperando a sua mensagem. Tô aqui também, viu, no Facebook. Eu estou em múltiplas plataformas, ô chefe. Múltiplas plataformas, né? Então, ó. Pois é, ó, dá pra pedir pro chefe aumentar o cachê, não? Ah, o seu Abravanel aqui precisa... Ó. Aumenta o cachê, chefe. Tô em todas as redes sociais, pô. Tô tá famoso, hein? Eu não sei como é que fala, eu não vou falar a palavra não, que eu posso errar. Influencer. Não, várias plataformas. Como é que várias? Estou em várias plataformas. Olha a Ponte, Echaporã, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, não passa pelo terceiro, que era o Pacheco. Chega a zaga para tirar 46. Dos 6, 1 já foi. Faltam 5. Bola no meio, bola pro Leonaldi. Leonaldi ganha essa bola pra Ponte na ponta esquerda. Troca a bola pra Giancarlos. Giancarlos pro Léo. Léo pra Giancarlos. Giancarlos pro Léo. Chegou ali o camisa número... Quem é esse 19 aí da equipe do Ituano? É o Iago. Chegou com força desproporcional. A bola voltou na grande área. Pegorari. Sai do gol para fazer a defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Bernardo, toma cartão amarelo. Lateral da Ponte, terceiro cartão pro time da Macaca, nenhum cartão pro time do Ituano. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19-99696-7368. Bora lá, tá dizendo aqui a Marilena Marques de Moraes. Vamos torcer pra terminar logo. Roberto Morelli vai Ponte, Maria Luísa, acaba logo, tá todo mundo querendo que acabe. O Ituano não quer, cruzamento, levantamento na boca do gol, Léo Santos, cabeça, toque, choque, cabeça com cabeça, Fábio Sanches está no chão, o jogo tá parado, Israel. Parado, na tentativa ali, é grandão esse Léo Santos, né? Toda a subida de bola dele, ou ele se machuca ou ele machuca alguém. E aí na disputa com o Fábio Sanches ali, jogo perigoso, né? Cabeça com cabeça, jogo perigoso, parada a jogada, sendo atendido pela comissão médica da equipe da Macaca. Tá falando ali o árbitro com o Iago Teles, né? Atacante da equipe do Ituano. 2-1 Ponte.
Corsato do céu, que sofrimento, hein? O Biel Oliveira tá ligado com a gente. Vamos, Ponte. Minha vida, minha paixão. Flávio Souza. Reinaldo Belê, demora demais pra enxergar o jogo, né? Ô Reinaldo, obrigado pela sua participação, viu, meu amigo? Eu não gosto desses adjetivos, mas são vocês que estão colocando aqui. Eu só me permita eu não ler, não gosto desses adjetivos. Luiz Augusto Duarte Simas, a Ponte voltou muito mal no segundo tempo. Tem que sair esse Ramon. Viu, Reinaldo? Eu entendo que talvez não seja essa a sua intenção, mas eu acho um pouco de falta de educação, né, da parte da gente, esse tipo de adjetivo. Esse Ramon já entrou para não jogar mais. Horroroso, o Ronaldo de Lima tá dizendo. Marcos Batagini. Ô Marcão, a gente tem tanto problema, cara. Vamos deixar aqui o adversário, o rival, com os problemas dele, né? Júnior Souza, meu coração vai sair pela boca, tá dizendo ele aqui. Carlos André, vamos, Ponte, segurar esse resultado. A Ponte que gosta de fazer a gente sofrer. Carlos André, você sabe, Carlos André, que eu gosto tanto desse nome que coloquei o nome do meu filho, de Carlos André, como você também é ponte pretano. Você deve ser gente boníssima, né, meu querido? Muito obrigado pela participação. O Joel da Silva, valeu, tamo junto. Silvana Pereira, vamos, Ponte. Francisco Araújo, Ponte. O Neuri Menezes, Júnior Souza e o Ituano vem, bola com o Iago, tá na ponta direita, 49, cruzamento, levantamento na boca do gol, Thiago Oliveira mete o pé na bola, tira dali. Bom, o árbitro só deu mais 6, né? Ficou o Fábio Sanches caído lá, ele olhou pro relógio, mas não tem, deu mais um. Deu mais agora. um. Ai, meu Deus. Vamos a 53. Eu não tenho sossego. Não, 52. 52. 52 eu não tenho sossego, viu? 49 e 45. O Ituano vem. A Ponte vence pelo placar de 2-1. A bola tá com o Igor Formiga. O Leonardo corre. O Igor Formiga fica inteligentemente com a bola no pé. Deixa todo mundo chegar. Vem o Igor. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo, foi pro chão. Falta. Era tudo que ele queria. É isso, tem que ter menino, mas tem experiência. Era tudo o que ele queria. Vai pro chão, é falta pra Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Baterias Moura, 60 amperes à base de troca. R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Nos canais Futebol Interior, a Copa do Mundo já começou. Toda terça, Vicente Dátoli traz informações e opinião para você nos canais Futebol Interior. E você sabe, né? Se não deu no site futebolinterior.com.br, cuidado! Cuidado, pode ser fake news. É falta pra Ponte. O Bernardo, ele bate bem na bola parada. É o Bernardo. Acho que vai direto, hein? Ô, Frank, você vai tirar o chapéu pra ele porque ele vai direto. Virou até na câmera ali o Frank. Rapaz, Bernardo, eu vou tirar, hein? Pra bola. 1, 2, 3 na barreira. Vai Bernardo pra bola. Bateu direto pro gol. Pegou na barreira, voltou. Sobrou pra ele de novo. Volta a bola pro Alisson. Perna direita pro gol. Pra fora do gol. Linha de fundo, tiro de volta pro Pegorari fazer a cobrança. Luiz Augusto Duarte Simas. Todos os jogos é sempre assim. Sempre esse sufoco. Fábio Sanches não deixou o Kaique França pegar na bola. Ele dá um bico na bola, tira, joga a bola para lateral. Lateral para a equipe do Galo de Tu fazer a cobrança. Vem para Checo, vai todo mundo na área. Vai todo mundo na área. Vem o Caio, levantamento na boca do gol. Igor Formiga. Entrou bem o Formiga no jogo. Toca a bola pro Luca. Luca pro Igor Formiga. 51 e 23, 36, 35, 34, 33 segundos para terminar o jogo. A Ponte Preta vai vencendo a equipe do Ituano pelo placar de 2-1. Vem Igor Formiga na bola, chega a zaga da equipe do Galo de Itu para tirar essa bola. 51 e 40, vem Galo e Ituano pra bola, chega na marcação ali a zaga da equipe da Ponte, completou, tirou o Alisson, foi por baixo, foi na bola, toca a bola para Fábio Sanches, Sanches para Chaporã, segura essa bola aí, Chaporã ganhou, passou pelo Pacheco e não há tempo para mais nada. A câmera do Frank, ela travou, mas ele comemorou. Vencemos! Quinta vitória no ano. Pode pegar lá o print da tela no começo, hein? Eu falei que tava com cara de vitória da Ponte. E não é que a Ponte venceu. Foi no sufoco? Foi. Foi no sufoco? Foi. Teve gol impedido dos caras? Teve. Mas os 3 pontos tá na sacola. Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Vai, macaca! Vai, Ponte. A macacada no planeta dos macacos, tá todo mundo assim, ó. Fazendo aquele barulho. Eu adoro esse barulho quando a torcida da Ponte faz. Lá no Majestoso começa a pular.
Vai, Ponte! Vai, Macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você. Ponte 2, Ituano 1. A Ponte que não conquistava uma vitória, ó. Fora de casa também, então, pelo amor, hein? Pelo amor, a última vitória da Ponte Preta foi no Campeonato Paulista contra a Ferroviária, fora de casa, Araraquara. né? É isso. Ponte 2, Ituano 1. Fim de jogo em Itu. Vamos colocar a vinheta aqui da abertura do fim de jogo dos canais Futebol Interior, porque eu acho que vai ter jogador da Ponte na saída do gramado. A bola parou. Vai começar o fim de jogo aqui na Rádio FI. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Obrigado você que tá com a gente. Portal Araraquara News, obrigado. Você que tá com a gente no YouTube Futebol Interior, Facebook Futebol Interior, no YouTube Futebol FI. Pode escolher qualquer um dos dois canais aí, tanto faz. Você é muito bem-vindo. No canal de áudio Futebol Interior também, muito obrigado. A audiência foi muito grande. Obrigado pela audiência. A gente continua com você, viu, torcedor? Ó, sorrisão, ó. Ó, mostrando os dentes. Eu nem sei se eu escovei meu dente depois que eu comi o petisquinho lá da pizzaria do Dadá, né? Mas ó, sorriso, ó. Sorri aí, ô Israel. Sorriso. Mostra os dentes aí, Ô Frank, tira o chapéu aí, Frank. Tira o chapéu aí, Frank. Tirou o chapéu, tirou o óculos. Vencemos, rapaz. Que alívio, hein, cara? Que alívio. Ó, eu tô começando a dizer, depois de uma certa idade, né? Que a gente vai passando a vida, que eu tô começando a achar que, rapaz, será que tem coisa melhor que vitória da Nega Véia? Será que tem? Ó, depois de uma certa idade, viu, Israel? E do jeito que é, né, Garça? Tem que ser desse jeito, nunca pode ser tranquilo. O time, se o América do Rio de Janeiro, se o querido Bangu abre 2-0 contra qualquer adversário, não sofre. Se o Real Madrid, qualquer time do mundo que abre 2-0 pelo tempo, joga o segundo tranquilo. A Ponte, ela faz o torcedor em qualquer jogo ser sofrido. Fábio Sanches vai falar, o zagueiro da Ponte. Vamos ouvir o zagueirão da Macaca. Acho que hoje a Ponte ela conseguiu aliar tudo essa atuação, embora tenha, teve que sofrer um pouquinho mais ali no segundo tempo. Acho que a gente já vinha fazendo bons jogos, a gente já estava merecendo essa vitória, às vezes por um descuido no jogo, detalhes a gente acabava perdendo, né? E hoje a gente fez um bom jogo, fez um jogo brigado, um jogo disputado como são os jogos da Série B, né? E a gente dedicar essa vitória para a torcida que veio nos apoiar, e a gente espera e temos certeza que eles vão estar lá também no próximo jogo dentro de casa, então contamos com o apoio da torcida novamente. Tá aí o Fábio Sanches. Zagueiro foi bem no jogo, o Fábio, né, Israel? Foi bem. Fabião foi bem. O sistema de defesa da Ponte, ele vacilou algumas vezes, principalmente no posicionamento. O Frank falou durante a partida, eu também. Mas foi bem, Fábio Sanches, parabéns à vitória. Luca também vai falar. O mais importante era vencer, cara. Nossa equipe trabalha pra caramba, jogando bem aí vários jogos e resultado não vinha. A galera cabisbaixa, né? Natural, porque quando você não vence, acaba vindo um pouco de desconfiança. Hoje era muito importante vencer, independente de como seria. Sofremos, claro, temos total consciência disso, mas um campeonato totalmente equilibrado e pontos como esse vai fazer a diferença. Obrigado. Valeu, tá aí o Luca falando, artilheiro da Ponte na competição, artilheiro do campeonato também com 5 gols. O Luca, centroavante da Macaca. Vamos lá, Frank Francisco, rapidinho aqui antes do primeiro intervalo no fim de jogo, porque depois a gente vai voltar aqui com o Israel, com você, vamos trocar uma bola, bater uma ideia e trocar um papo aqui, porque a Ponte Preta tá subindo na tabela de classificação. Luca e Fábio Sanches, quero o conceito, não nota, tá? Mas pra vocês, você tira o chapéu pro Luca? Com certeza, Carlão, não tenho nem dúvida, é o cara! E o Fábio Sanches? Também, com certeza, o Fabião hoje merece que eu tire o chapéu pra ele, que partidão! E a Ponte, nesse momento, Ponte Preta vai indo a 12 pontos, 13ª colocada. A Ponte tá empatando em pontos com o Sampaio Correia, que é o 12º com 12, e a Tombense com 11. Tá deixando pra trás, nesse momento, Chapecoense com 11, o Ituano já ficou atrás da Ponte, o Vila Nova vai ficar atrás da Ponte porque perdeu,
né? E o Guarani é o último colocado, 9 pontos ganhos. A Ponte Preta agora dá um salto na tabela. Sai da 19ª colocação, vai para a 13ª. O Londrina não vai passar a Ponte na rodada. O Náutico também não passa a Ponte na rodada. Só a Chape. Só a Chape que pode passar jogar, a Ponte. Não, a Chape tá perdendo pro CSA então... pelo placar de 1-0. Né? Mas tá no intervalo do jogo. A Chape perde pelo placar de 1-0. Então é isso, vamos pro intervalo aqui. Na volta, vamos falar muito desse jogo da Ponte contra a equipe do Operário. Vamos trazer aqui os comentários do Frank, as notas de cada jogador, tá bom? Com o Frank Francisco e também o bate-papo aqui com o Israel Moreira e com toda a nação Ponte Pretana que participou conosco. Fábio de Almeida. Aliás, você já pode mandar aqui o melhor em campo, tá? A Ponte venceu por 2-1. Manda aqui nas redes sociais, pode mandar no Zap, no YouTube, no Facebook, o voto de melhor em campo para o jogador da Ponte Preta. O Fábio de Almeida tá dizendo aqui menções honrosas pro Luque e pro Fábio, mas eu quero melhor em campo, tá? O Fecim, melhor em campo, segundo o Fábio de Almeida. Marcelo Ramos, também tá ligado com a gente, tá dando joinha aqui. Maria Luísa, valeu, as energias positivas. O Lincoln Shima, tá ouvindo a gente, tudo normal, diz aqui o Júnior Souza. Sérgio Soares, bom descanso a todos, valeu macaca querida. Marcelo Ramos, que alívio. A vitória da Nega Véia. Luiz Augusto Duarte Simas. Olha só a importância da vitória. Ponte foi para 12º lugar. Wilson Antônio. Valeu, Ponte. Com essa vitória dá para respirar um pouco. Não pode vacilar. Júnior Souza. Sai zica. Roberto Santos. Valeu, Ponte. Fora do Z4. O Joel da Silva. Tá dizendo que é pé quente. Acabou a zica. Jorge Ramos. Mestre Dito Ovídio. Ô, mestre. Opa, grande mestre. Mestre Dito da Itália, hein? Mestre Dito da Itália, um abraço, Mestre Dito, grande mestre do Coquinho Baiano, capoeira, grupo de capoeira mais tradicional da cidade Coquinho de Campinas. Baiano? Você grande... conhece? Opa, família toda no Coquinho A Michele, Baiano. você conhece? Professora, contramestre da minha filha e da minha esposa. Você sabe que a Michele é minha cabeleireira, né? Tá verdade, pô. Bom trabalho sendo feito da claro. grande Michele, um abraço a ela. Grande mestre Dito, um abraço, hein, mestre? Esse mundo é pequeno, hein, velho? Rapaz. Ô, mestre, obrigado, viu? Obrigado, fico muito feliz em tê-lo aqui, tá? O Jorge Ramos colocou aqui, sofrimento da... Mas valeu, né? Renata Dalgalo, vamos, Ponte. Francisco Araújo, Ponte. Hudson Batagim, tudo normal em Campinas. Davi Filho. Velho, que a gente é zoado, né? E o pior é o seguinte, né? Eu não zoo, porque eu vou falar, a Ponte tá dando no pé, né? Eu não zoo. Mas aí o pessoal lá do rival, cara, quer zoar a gente também. Que fase, velho. Que fase. Se juntar os dois, não dá um. E os caras quer pagar pra cima da gente. Velho, cada um no seu, vai. Cada um cuida do seu aí. Ponte, tá dizendo aqui o Marcos Batagini, Wilson Correia, Lula dos Santos, que sofrimento. Silvana Pereira, Sérgio Soares, Danilo, acabou, o que interessa os 3 pontos. É o Danilo Lima. Ufa, faltam 33 pontos. Valeu. Neuri, acabou. Carlos André, Ponte, valeu, gente! Muita gente aqui, obrigado, viu? Todo mundo na nossa arquibancada virtual, macacada toda ligada com a gente. Muito obrigado a você que participa. Primeiro intervalo aqui do fim do jogo. Volto já. O Felipe Marques até com o dedo duro lá, porque ele apertou o play e ficou esperando, né? Falou, esse maluco aí chamou o intervalo e nada. Ô, Felipe, pô, me perdoa, né, cara? Uma vitória é uma vitória a cada 40 dias, cara. Então tem que aproveitar. E depois de uma certa idade, eu tô procurando coisa melhor do que vitória na Nega Véia. Não tô achando, não. Ponte 2, Ituano 1. Daqui a pouco a gente volta, Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. 88-3821, no telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá, chamou, pediu, chegou.
Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Printa na tela aqui, ô Israel, vou pegar meu braço. Faz você com o lado aqui do placar aqui, ó. Põe o dedo lá, é do outro lado. É sempre o lado contrário, isso. 1 pro Ituano, 2 pra Ponte. Você que tá com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Macaca venceu, Ituano 1, Ponte Preta 2. 33º jogo da história, a Ponte Preta venceu. É uma curiosidade, né, pra quem gosta de história. Eu tava conversando aqui antes de começar o jogo com o Israel e com o Frank. O primeiro confronto entre Ponte Preta e Ituano foi em 1989, né, que pelo menos tem no registro aqui. Foi pela Série A2 do Campeonato Paulista. O primeiro jogo, a Ponte venceu por 3-1. A Ponte venceu por 3-1 o primeiro jogo. Segundo jogo, a Ponte venceu por 2-0. A Ponte perdeu por 2-0. Esses foram os primeiros jogos, né, de Ponte Preta e Ituano. Em 1989, pela Série A2 do Campeonato Paulista. E esse jogo foi final de campeonato, né? Na época, Corsato, o Campeonato Paulista da A2 chamava-se Divisão Intermediária. Isso. E a Ponte perdeu essa final, a Ponte com um time experiente na época, com Jorge Mendonça, Monga, toda aquela Brigatti, Roberto Teixeira, Valdir também estava, Estevan Soares. Tinha o Dema estava nesse time? Dema, esse mesmo. A Ponte montou 2 times naquele ano, né? Um para jogar o Brasileiro da Segundona e outro para jogar o Paulista. Na verdade era a seletiva. A seletiva? A seletiva para a Série B do Campeonato Brasileiro. Exato. Tem gente, né? E era uma seletiva mesmo, tá, gente? Vamos explicar. Por que era uma seletiva? Tanto que o Ituano também jogou com a Ponte Preta, né? Por que era uma seletiva? Porque eram só times de São Paulo. Então, era uma seletiva para a Série B. A Ponte não tinha vaga garantida para a Série B do Campeonato Brasileiro e ela disputou essa seletiva. Tem gente que diz que é a Série C, que a Ponte Preta diz que nunca disputou. Alguns dizem que a Ponte disputou. Disputou. Né? A Série C. Tem que falar Era uma seletiva para a Série B.
Então, Israel, precisa ver como é que a federação, como é que a CBF colocava o nome do campeonato. Mas a Ponte disputou a chamada divisão C e não foi em 89, foi em 87. Que ela caiu no Brasileiro pra segunda, aí a Copa o Clube dos 13 fizeram módulo amarelo e verde, a Ponte não tava nenhum dos dois. Ela foi disputar o módulo azul, que era a chamada terceira na época. A Ponte é rebaixada em 86 do Brasileirão, ela é rebaixada da Série A pra Série B. 87 cria-se o Clube dos 13 e a Copa União, que até que o Flamengo se recusa a jogar com o Sport, que Sport e Guarani estavam numa divisão, que era o módulo amarelo ou verde, e o Flamengo disputa a final com o Inter de Porto Alegre do outro módulo. Entre a CBF e o Clube dos 13 não houveram nada de consenso, e a Ponte disputou o módulo azul, que era chamada, na época foi chamado de terceiro, porque era o módulo que estavam os clubes que não estavam inseridos nos dois módulos. A Ponte é rebaixada para a Série C, rebaixada no campo, em 95. Ela cai no Paulista em 95 e cai na Série B para C em 95. Só que em 96 ela não disputa, porque o América de Rio Preto desiste de disputar por falta de dinheiro e a CBF convida a Ponte volta para B em 96, ainda com o Nivaldo Baldo. Sim. Que era o presidente até... Então, mas tem gente que diz que a Ponte nunca disputou a Série C. Quem diz não infelizmente, professor. Quem diz que a Ponte não conhece a história da Ponte. Não, mas assim, são pontos de vista, né? Não, são pontos de vista. Por exemplo, quando você fala aqui naquele campeonato, o campeonato não era chamado de Série A2. Então, se o campeonato não era chamado de Série A2, a Ponte Preta disputou a Série A2 em 89. É segunda divisão. Disputou a segunda divisão. Sim, mas aí a CBF... 2000 foi Campeonato Brasileiro, mas era chamado João Avelange. Isso depende muito do ano, de quem organiza, de como é feito. Mas o João Avelange não dá o Campeonato Brasileiro pro... o Vasco campeão, 2000. Não, mas aquele campeonato que o Sport é campeão brasileiro. O do Sport é 87. É 87. Que ele ganhou o módulo e não dividiu. Depois o Flamengo se recusou, que é a Taça das Bolinhas lá. O Flamengo não quis disputar, porque o regulamento do CBF, do Clube dos 13, era uma bagunça total. Não, mas quem é o campeão brasileiro é o Sport. Pela CBF é o Sport, exato. O Sport que é o campeão brasileiro, o Guarani é vice-campeão. Exatamente, né? Quem vai a Libertadores em 88 é Guarani e Sport. Isso, que foram os representantes, né? Então, foram campeões ali, é o que a CBF coloca. Então, quando a CBF... Por isso, quando ela coloca módulo azul para 87, que é... se o Bintense com uma terceira divisão. É a terceira divisão, que depois vira a Série C nos anos 90. É isso aí. Bom, você vai votando aqui no Melhor em Campo, tá? Tem vários votos aqui já e eu quero a sua participação também aqui na nossa live aqui no Facebook, no YouTube. Fique à vontade para mandar a sua mensagem, tá bom? Antes de trazer aqui o Melhor em Campo, Frank... Fala do jogo aí, vitória da Ponte pelo placar de 2-1. Eu quero que você fale do jogo, mas eu quero começar perguntando, né, se a vitória foi merecida. A vitória está construída. Agora eu quero saber se ela foi merecida. Carlos, com certeza. Não faltou luta, não faltou entrega. O time, a gente vê que brigou. O grande problema da Ponte Preta é vencer sendo Ponte Preta, fazendo a gente sofrer até o último apito do jogo. Meu Deus do céu, Elião da massa, não faz isso, amigo, mexe mais cedo. Você viu como a dobra lá do lado direito melhorou bastante? Né, Israel, nós estávamos conversando aqui em off, mexe um pouquinho antes, que tinha aliviado a barra. Fraga cansou, não vinha fazendo um bom jogo, podia ter mexido antes. Carlão, de boa, gostei da partida. Futebol pra mim, Carlão, não existe merecimento, a verdade é essa. É bola na rede e aproveitamento. Hoje o time aproveitou. Precisa tomar cuidado com umas coisinhas aí, Leão. Mas vamos lá, tá legal. O João Júlio, grande abraço, João, obrigado, viu? Lohane Caroline, haja coração, a Ponte sofre demais. Donizete, Ponte Pretano sofre demais. Pois é, Lohane, não é fácil não, querida, beijo, viu? O Zé Delivery, muito louco. Que beleza, hein? Zé Delivery, muito louco. Fala, Zé. Obrigado, rapaz. Gabriel André. Você vê, né? Quando o time ganha, eles elogiam até a narração. Rapaz, que coisa boa. A narração sempre é elogiada por todos aqui. Não só da equipe, como dos ouvintes também. Muito obrigado. Gabriel André. Boa, Ponte Preta. O Brian. Não, o Brian não. Melhor não mexer com isso. Fernando. Tá dizendo aqui que caem os dois. Nossa, quanta maldade no seu coração, Fernando. Mais amor, menos ódio aí, meu querido.
O João Júlio tá dizendo que Ponte é sofrimento sempre. O que importa são os 3 pontos, tá dizendo o Fernando Agostinho. O Fernando Vadilho continua aqui com o seu coração espinhudo. Edson Roberto, rodada boa. Ai, Carlos Corsato. Tá bom, cara. Edilson Roberto, Adriano Mendes. É simples, tá dizendo aqui, ó. É só o Fabrício não jogar que a coisa melhora. Tem razão. Pode ser coincidência também, né? Sei lá, né? Pode ser coincidência, mas Me é melhor engana evitar a que eu fadiga, gosto. né? Me engana que eu gosto, tem coincidência aí não. É melhor evitar a fadiga. Vamos lá então, gente. Vai votando aqui no Melhor em Campo, hein? Vou abrir a eleição aqui no Melhor em Campo pra você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Bora lá então? Solta a vinheta aí do Melhor em Campo, Felipe. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Vou pegar aqui, já peguei alguns votos, né? Mas quero trazer aqui algumas mensagens do nosso ouvinte aqui, ó. O Fábio de Almeida, fez sim melhor em campo. Temos que ser justos. O Marcelo Ramos tá dando joinha aqui. O Júnior Souza, deixa eu ver, esse não votou, né? Valeu, Júnior. Tá dizendo que tá tudo normal na cidade. Gustavo Carvalho, Luca, melhor em campo. Com ressalva pro Fecim, que não pode sair mais do time. O Joel tá dizendo pra gente ficar com Deus. Amém, viu, Joel? Muito obrigado. O Lincoln Shima. Por falar em Joel, lembrei aqui do professor, do mestre Dito. Você gostou do trabalho da Michelle, então? Você acha que a Michelle tá trabalhando bem? Ah, tá. Cê Não sabe, o Jaça, né? Mas Você tá sabe, bem, tá cê bem. sabe quem? Eu prefiro a Michelle, né? Eu prefiro bem. a Michelle. Você sabe que o marido da Michelle é bugrino, né? Grande André Rodrigues, um abraço. E o pai é Ponte Pretano, mas roxo. O pai é Ponte Pretano. Ponte Pretano roxo. A Meire é meia Ponte Pretana também. Meia, né? Meia. Pra não brigar, né? Pra não meia, causar, meia, né? pra não ter confusão na família. Mas a Michelle foi casar com um bugrino. Fazer o quê, né? O JC Guilherme. Ô, JC, abraço, meu amigo. Obrigado, viu? Votou aqui, tá dizendo que o Fecinho é o melhor em campo. O Edu Dias tá dizendo que lá na Austrália, em Perth, ele já tá na quarta-feira. E lá a Ponte ganhou. Boa. Valeu, Edu. Obrigado. E tem gente que não quer o Luca no time, tá dizendo aqui o Neuri Menezes. Ô Neuri, tem gente que não tá contente com nada também, né? Vamos combinar, né? Eu tinha um amigo, ele já foi, então vou resguardar o nome dele aqui, mas se ele ganhasse na Mega Sena, ele ia reclamar que ele tinha que ir lá na caixa pra receber o dinheiro. Aparecido Celso, te amo, macaca querida. Marcelo Ramos, Luca, o melhor. Deixa eu ver se eu coloquei o seu voto aqui, coloquei. Jorginho Araújo, abraço, Corsato. Parabéns, macaca. Ô, Jorginho, abraço, meu querido, obrigado. Gustavo Carvalho, estranho... Não, deixa, Gustavo. Aparecido Celso, meu presente de 25 anos de casamento. Aparecida Celso. Parabéns, Aparecida. Parabéns. Bodas de prata. Pra você e o esposo. Espero que o esposo seja Ponte Pretano também, viu? Um abraço pra vocês dois, tá? O Joel da Silva. Macacadas reunida, tá dizendo ele aqui. Renato Bueno. Abraço, Corsato e equipe. Marca 3 pontos pra macaquinha querida. Gustavo Carvalho, não deu pro Galo. Com a macaca agora vai ser assim. Eu não vou completar não, Gustavo. Luiz Augusto Duarte Simas, tá lá. Quem quiser que entra no Facebook. Carlos Corsato, não esquenta com esses caras. Cada macaco no seu galho. Maria Luísa Volta. Eles estão com vergonha. Gustavo Carvalho, a Ponte emplacando umas vitórias consecutivas, ficamos mais tranquilos na tabela. E devolvendo a confiança pro time, podemos fazer um campeonato sem sustos. Roberto Santos, L de Luca. Ele coloca aqui. Roberto, vamos deixar a fadiga pra lá. Chuva veio pra lavar a alma, tá dizendo a Aparecida. Fernando Batista, parabéns pra nossa nega véia. Agora que veio Londrina. O Paulo Camargo, é hora de discutir a vitória da Ponte, tá dizendo aqui o Paulo Camargo. O Wilson Correia, votou no Luca aqui também. Valeu, Wilson, obrigado, hein? Tô pegando aqui os votos, viu, gente? Tô pegando os votos aqui do ouvinte, tá? Maria Luísa Volta, diz que o Luca é o melhor em campo. Fábio Fernandes, Corsato, melhor em campo. Fábio Sanches. Fábio Fernandes, primeiro voto aqui pro Fábio Sanches, hein? Achei que jogou bem também, viu, Fabião? Obrigado pela participação. Um abraço. Valeu.
O Devalmir Souza. Graças. Ufa, coloca ele aqui. Melhor em campo, Fecim. Tá dizendo aqui o Fernando Batista. Deixa eu colocar mais. Rapaz, tá equilibrado, hein? Tá equilibrado demais. Echaporão, opção pro segundo tempo. Renata Dalgado tá com a gente. Fecim, melhor em campo. Tá dizendo aqui o Paulo Camargo. Valeu, Paulão. Obrigado, viu, rapaz? O Marcelo Corsato. Marcelo Corsato, um dia Marcelo Corsato vai ser otimista, né? Hoje, já levantei pela manhã nos grupos de WhatsApp, né? Hoje vamos tomar pau. Aí fui ver lá quem que escreveu a mensagem. Né? Ele, Marcelo Corsato. Né? Aí, Marcelo, ó, pra você e pro Wendel Coral, chupa! Nunca vi dois pontipretanos, né, tão descrente com o nosso time. Rapaz, tô com o Carlão, hein? Vocês são... Posso ir junto, Carlão? Deve. Chupa! Vocês, ó, primeiro vocês são brasileiros, né? Então, ó, você quer coisa pra ser mais otimista do que isso? Ser brasileiro e escolher esse time aqui, ó, que o hino diz, é o hino que tá falando, viu, gente? Preto e branco é sua cor. Não tem erro aqui de português. É isso mesmo. Preto e branco é sua cor. Torcemos para um time que representa tudo isso. Né? E os caras não são otimistas, velho. Ah, Marcelo, chupa. Grande Renatão Silva, bico fino, autor do hino da Macaca e, curiosamente, também autor do hino do Ituano, adversário da Ponte de hoje. Pois é. Do Bragantino também ele fez um hino, né? Do Braga também. Do Braga também. Agora mudou, né? Agora mudou. Mudou o hino do Braga? Claro, agora é o hino do Red Bull, né? É o hino lá mudou da... tudo, né? É o hino lá, não esqueci mudou o só nome o hino, lá. mudou tudo. Mudou tudo, né? Não tem mais Bragantino. O Bragantino acabou, foi embora. Tem o nome lá, mas a camisa é outra, o distintivo é outro, né? Mas vamos falar da Ponte aqui. Tem mais aqui. Então, Marcelo Corsato, cheguei. Mas tá vendo? Chupa, de novo. Um abraço, Marcelo. Júnior Souza, Fecim, melhor em campo. E eu vou votando aqui. E você também, Wendel, chupa. Abraço, Wendel. Dalberto Jean Pauli, valeu, Macaquinha. Alex Lima, a Ponte precisa de apoio. Chega de blá 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 de torcedor por diretoria que já passou. Apoio mesmo aqui da Europa. Que venham... não. Promoção de ingresso para a torcida apoiar. Você usou uma palavra aqui que o torcedor da Ponte não gosta muito, viu, Alex? Mas obrigado. Neuri Menezes. Fecim levou o time à frente. Não sei se ele votou aqui no Fecim. Deixa eu ver já. O Fábio Castro. Fabião, a gente estava contando aqui a história da Ponte, né? Mas beleza. Edson Cláudio. Votou no Fecim também aqui. Valeu, Edson. Obrigado, viu, rapaz? Pela participação. Tamo junto. Estamos contentes com a vitória, mas tem que consertar muita coisa aí nas contratações, está dizendo o Fábio Fernandes. O Roberto Santos, Luca melhor em campo, acho que eu já marquei seu voto, já marquei. JC, Corsato, menos, estou com o Marcelo, quem acredita nisso precisa melhorar muito para se manter. Não, JC, o Marcelo é muito pessimista, cara. O Marcelo é muito pessimista, se você tá com ele, pô, a gente é Ponte, né, cara? A gente é Ponte. Toda hora falar que a Ponte vai perder, pô. Aí também é fácil, né? Pô, isso irrita, cara. Irrita, já não tá fácil. Tem que aguentar os antes. Porque o que tem diante, cara... Pô, você pensa que é fácil dar a carinha tapa aqui, ó, vestir a camisa e vir narrar o jogo? Respeitar o adversário, mas aguentar os caras zoando você, velho? Não é fácil, não. Aí torcedor da Ponte, que a gente sabe que é torcedor da Ponte... O cara já começa o dia, já 6 horas da manhã. Vamos tomar pau, vamos perder. Pô, também não, né? Deixa acabar o jogo, né? Deixa acabar o jogo, aí reclama, aí critica. Corsato, mas quem fica otimista com esse time que tá jogando. Fábio, você entendeu o que eu tô dizendo, né? Você entendeu, né? Nós somos Ponte, né? Tem que passar um pouquinho de otimismo, né? Não precisa ser também Alice no País das Maravilhas, mas poxa, não precisa ser também tudo antes, né? O Neuri votou no Fecim. Valeu, acho que ganhou aqui, hein? O JC Guilherme, mas valeu, Corsato, nós somos sofredores. Estamos felizes, ufa. Luiz Antônio, Corsato e Frank, que jogo foi no Majestoso que jogava o Claudinho? Ó, tenho 2 aqui, ó,
que tem uma memória aqui, ó. Então vamos lá. Luiz Antônio, Corsato e Frank. Que jogo foi no Majestoso que o Claudinho jogava? Fábio Luciano foi 5-0. Aí eu já sei, mas vou esperar eles responderem. Festa linda do nosso time. Melhor do jogo, o Fecim, tá dizendo aqui o Luiz Antônio. Que jogo foi? 5-0 Ponte, Claudinho? Contra o Ituano? Não. Ah, 99 Mirassol, não contra foi? o Mirassol. Mirassol. Ah, 99 contra o Mirassol. Mirassol, Luiz. Estádio Ranieri cheio. jogava na ponta também. Luiz Fabiano também. É. Luiz Fabiano, aquele ano. Ronaldão. Lá era chamado de Fabiano só, né? Não era Luiz Fabiano ainda, né? E por que ele virou Luiz Fabiano, gente? Vocês sabem, não? Porque ele chegou no São Paulo e o volante Fabiano, genro de Lucha, era titular da equipe. Isso, e era Fabiano, aí colocaram o Luiz Fabiano e daí ficou. Renata Dalgalo, tem que ser otimista mesmo. Ser Ponte Pretana é isso, força, raça e tradição. Tem que ser otimista e não pessimista, tá dizendo aqui a nossa rainha, a Maria Luísa Volta. Beijo pra você, essa é otimista. E é isso aí, Maria, tem que ser assim. Tem que ser desse jeito. E o Marcelo sabe que eu tô tão certo que nem resposta não mandou aqui. O Aparecido Alves, melhor em campo, Luca, depois Fecinho. Aparecido tem que escolher um, tá? Como você votou no Luca primeiro, eu vou colocar o Luca aqui. Gente, eu tenho que, pelo adiantado da hora aqui, colocar o melhor em campo, tá? O Ronaldo Barbosa, visto a camisa do futebol interior, torcendo de... Como é que é o nome aqui? Galo da Praia, em Maceió, Alagoas. Que terra linda, hein? Que beleza. Bora bem, Ronaldo. Obrigado, meu querido. Edilson Roberto, melhor em campo, Fabrício. Sem dúvidas. Se for ver por essa óptica, que o Marcelo diz que não é ótica, é óptica, né? Tem que falar com o P, e o P não é mudo. Então, se for por essa óptica, ô Edilson, você tem razão. Essa aqui é a ótica da girafa. Vocês sabem a história da girafa, né? Já contei aqui. Você sabe a história da girafa? Não, repita. Sabe a história da girafa, Frank? A girafa, ela era essa girafa, ela tinha o poder de pintar quadros à mão. E um belo dia, ela foi pintar uma moça nua. Né? A moça estava toda nua, mas ela estava vestindo um chapéu mexicano. Né? Então, o que apareceu no quadro da girafa? Só o chapéu. Ela não conseguiu fazer um desenho da mulher nua. Por quê? Porque ela não enxerga. Ela está acima, né? Ela só viu o chapéu. Abaixo do chapéu ela não via nada. Então é isso. Cada um tem a sua visão, né? Então eu digo que todo mundo tem razão, porque cada um tem a sua visão de girafa. Valeu. Muito obrigado aí, viu, Edilson? Você tem razão na sua óptica, segundo Marcelo Corsato. O Júnior Souza fez sim, melhor em campo, segundo ele. Valeu. Obrigado aí pela participação, então. Júnior, vamos lá, então. Votaram no Fecim. Se eu perdi algum aí, gente, vai lá. Lincoln Shima, JC Guilherme, Fábio de Almeida, Fernando Batista, Paulo Camargo, Júnior Souza, Edson Cláudio, Neuri Menezes, Luiz Antônio e Júnior Souza. E também o Alex Lima, agora aqui. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 votos para o Fecim. Luca, Maria Luísa Volta, Marcelo Ramos, Gustavo Carvalho, Roberto Santos, Wilson Correia. Votou no Luca aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E o Fábio Fernandes votou no Xará. O Fábio Sanches. Um voto pro Fábio. Posso fechar, querida nação Ponte Pretana? Posso fechar aqui então? Então o voto da nação, 2 votos. Então entra aqui na nossa votação. Fecim como o melhor em campo. 2 votos, segundo a nação Ponte Pretana, tá? Fecim, lembrando que sofreu pênalti e assistência pro gol do Luca. Então vamos lá. Começar agora com o Frank Francisco. Já tem 2 votos, o Fecim. Frank, melhor em campo pra você. Carlão, o Fecim realmente fez uma belíssima partida. Mas é impossível, num jogo em que o artilheiro e o cara do time faz 2 gols, a gente vence e o prêmio não ser dele. O torcedor me perdoe, mas hoje eu tô com o Luca e não tem jeito. Apesar de ressaltar, hein? Partida do Fecim, até enquanto teve fôlego, gás, foi muito boa. E tô com o Israel, também não gostei da mudança do Fecim de lado na segunda etapa. Então Fecim pro Frank, não, Luca pro Frank,
o melhor em campo. Então tá 2-1 agora, porque o voto do Frank vale 1 ponto, o voto da galera vale 2, o Fecim tá na frente ainda. Vai, Israel Moreira, melhor em campo. Menção honrosa ao Fecim, mas eu tô com o Frank também. Não consigo não dar ao Luca o craque do jogo, da partida. Não tem como. Luca, 2 gols e é o craque pra mim. Gente, hoje eu não tô afim de ir contra a nação não, cara. Não é nem contra, né? Porque teve voto pro Luca. E vocês estão com razão. O cara fez 2 gols, pô. O pênalti, a gente sabe. Pô, a jogada importantíssima, muito bonita até, do Fecim, que ele dá um corte seco no zagueiro do Ituano. Mas a firmeza e a frieza do Luca pra bater o pênalti 2 seguidos, né? Porque bateu também na Arena Pernambuco no último jogo. E o Pegorari nem na foto saiu, tão forte parado, bateu. né? E depois o Luca no segundo gol chuta, o Pegorari cata, ele levanta de novo, briga com o zagueiro Rafael Pereira, faz o segundo gol. Cara, eu não consigo não dar ao cara que faz os 2 gols e os 2 gols da vitória. Eu não queria, viu, Nação, mas não tem jeito. O cara fez 2 gols, né? Artilheiro do campeonato. Um time que faz muito poucos gols. A Ponte Preta tem 7 gols na competição, né? Só o Luca fez 5, cara. Né? Então, por isso e por tudo, né? Menção pro Fecim, joia, ok, nota boa pra ele também, mas tem que ser o Luca, cara. Nação, tem que ser o Luca, 2 gols, né? A Ponte venceu por 2-1, não tem jeito, tem que ser o Luca. Então meu voto vai pra ele também. Portanto, Luca, né, venceu aqui com o voto da bancada, viu? O povo queria o Fecim, mas a bancada, vocês da imprensa, votaram no Luca. Luca, portanto, o melhor em campo. O melhor em campo, o craque do jogo. Já as notas do jogo com o Frank Francisco. Lembrando que o Novo Horizontino vai perdendo pro Grêmio, hein? 2-0. O Grêmio, depois de 3 jogos e 1 tempo, fez 2 gols. Grêmio 2, Novo Horizontino 0. O CSA tá vencendo a Chape por 1-0. A Chape do Kleina tá ficando atrás da Ponte. E o Criciúma venceu o Brusque pelo placar de 3-1. Ontem, Guarani 0, Operário 3. Hoje, Náutico 2, Vasco 3. Vila Nova 0, Brusque 2. Londrina e Tombense 1-1. Londrina, próximo adversário da Ponte. Amanhã, 7 da noite, tem Cruzeiro, CRB, Bahia e Sport. Às 9h30 da noite, jogos da 11ª rodada Série B Campeonato Brasileiro. Vamos pro intervalo rapidinho aqui. Volto já com o Frank Francisco, as notas do jogo. Não sai daí não, viu, Nação Ponte Pretana? Fica com a gente aqui que eu vou colocar mais mensagens no ar já já. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral.
betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25.000. Viu porque a Betchamps é diferente? betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa depois da vitória da Ponte. 1-0 pra cima, 2-1 pra cima do Ituano. O narrador é assim, né? Ele fica sem retorno. Eu não sei o que eu fiz aqui, rapaz, que eu dei um problema aqui no retorno. Aqui, ó. Eu peguei o retorno e coloquei o retorno por baixo, né, da cinta. Aí ficou complicado, né? Quando você fica sem retorno, aí não tô doutrinado a falar sem retorno. A Ponte venceu 2-1 a equipe do Ituano. Série A, Campeonato Brasileiro. Ih, tá dando ruim pro Corinthians, hein? Rapaz, se tem uma lei nesse país que funciona, é a lei do ex. O Wendel. Lembra dele, Isael Moreira? Fez tanta falta na final da Sul-Americana que eu não gosto nem de lembrar. E o Cuiabá também tem Marlon, o zagueiro da Ponte, que depois foi pro Corinthians, e o Camilo, volante que a Ponte vendeu, hein? Que a Ponte vendeu pro Lyon da França. Tá recebendo ainda, acho que tem uma parcela pra receber do Lyon, hein? E ele já está no Cuiabá. Ele é do Lyon, mas tá no Cuiabá. O Camilo tá lá jogando na equipe do Cuiabá. Tá vencendo o Cuiabá por 1-0, é o único jogo na Série A desse Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Corinthians é líder, né? Começou a rodada, a 10ª rodada como líder do Campeonato Brasileiro Série A. O Wendel foi pra rede a 36 minutos do primeiro tempo. Cuiabá tá vencendo o Corinthians por 1-0. Já estamos com 23 do segundo tempo. Por lá, 1-0 para a equipe do Cuiabá. Deixa eu dar uma passadinha aqui no placar ao vivo Futebol Interior, né? Sempre bom a gente lembrar os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Já as notas, Frank, se liga aí nas notas, tá? Então tá, já as notas do jogo. Tá preparado aí, Frank, as notas? Na ponta da língua. Tá bom, então. Você tirou o chapéu pro Luca, tirou o chapéu pro Fecim, pro Fábio Sanches. Daqui a pouco nós vamos pras notas. Vamos lá, então. 11ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro. Começou assim, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Guarani 0, Operário 3. Hoje, Náutico 2, Vasco 3. Média boa de gols, hein, nesta rodada. Vila Nova 0, o Vila perdeu em casa. Brusque 2. Londrina 1, Tombense também 1. Tombense vencia até o final do jogo. Londrina teve um jogador expulso. Mesmo assim conseguiu buscar um empate. Ó, a Ponte tem que tomar cuidado com o ataque do Londrina, hein? Que apesar de estar lá disputando, né, a parte de baixo da tabela, o ataque do Londrina é muito rápido. A Ponte tem que tomar cuidado com o ataque do Londrina. O CSA vai vencendo a Chapecoense por 1-0. 35 minutos passados do segundo tempo. 1-0 para o CSA. O Grêmio tá vencendo o Novo Horizontino. Grêmio de Futebol Porto Alegrense contra o Grêmio Novo Horizontino. 2-0 pro Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Grêmio que a Ponte Preta não perdeu aqui em casa. Novo Horizontino que a Ponte Preta perdeu em casa. 2-0 pro Grêmio. O Grêmio volta a vencer na competição, depois de 3 rodadas. E o Criciúma venceu o Sampaio Corrêa pelo placar de 3-1. Amanhã mais 2 jogos, fecham a rodada. Cruzeiro e CRB, que fase do Cruzeiro, hein? 7 vitórias seguidas do Cruzeiro na competição. Corsato. Oi. E a Macaca enfrenta o Cruzeiro no feriado na próxima semana, na quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Dia 16. 16 de junho. Ponte e Cruzeiro no Mineirão. Ó, No Mineirão. macaca safada na cabeça. A Ponte gosta de aprontar, gente. Calma, vamos pro Londrina primeiro. Vamos pegar 2 times que usam branco e azul, né? Então calma. Primeiro Londrina. Vamos jogar, focar no Londrina. E depois vamos jogar lá contra o Cruzeiro. Lotado o estádio, inclusive, vai estar, tá? Bahia e Sport. Olha que jogo bom aqui, hein? Bahia e Sport amanhã também. 9h30 da noite, fechando a 11ª rodada. Vamos dar uma passadinha aqui na classificação desse Campeonato Brasileiro, desta Série B. Deixa eu abrir aqui o placar ao vivo Futebol Interior, antes das notas do Frank Francisco, viu, gente? Vamos até as 11h30 da noite hoje. Série B, Campeonato Brasileiro. Bora lá com a Série B aqui do Campeonato Brasileiro. Classificação, no momento, Cruzeiro líder 25,
joga amanhã ainda. Vasco da Gama, vice-líder 21, já jogou, é o segundo. Bahia, terceiro 19, joga amanhã, pode passar o Vasco. Sport, quarto 18, joga amanhã, pode passar o Vasco, pode passar o Bahia também, porque o jogo confronto direto entre eles lá. O Grêmio, mesmo vencendo, ainda não entra no G4 desse Campeonato Brasileiro. É o quinto colocado, 17 pontos. O Operário, que ontem venceu o Guarani 3-0, é o sexto colocado, 15 pontos. Detalhe, o Operário é o sexto colocado e conseguiu a primeira vitória fora de casa ontem, né? Pra você ver como o campeonato é um campeonato assim, né? Com as equipes ali bem juntas, né? Tirando os times que estão ali na ponta da tabela, o Cruzeiro deu uma chegada acima, o Operário é o sexto colocado, venceu o Guarani ontem por 3-0, mas conseguiu a primeira vitória fora de casa ontem. Vinha de derrota para o Cruzeiro em casa por 2-1. O CSA é o sétimo colocado, com essa vitória para cima da Chape, 15 pontos. Novo Horizontino, que já foi G4, está indo para a oitava colocação nesse momento, 14 pontos ganhos. O Brusque, que venceu, sobe na tabela, vai para a nona posição, 13. Outro time de Santa Catarina, o Criciúma, 10. Décimo colocado, 13 pontos. A Tombense, olha só a Tombense, nos últimos 3 jogos, 2 vitórias e um empate. Tombense que era a última colocada no campeonato até a 8ª rodada. Era a rabeira do campeonato, já está na 11ª posição com 13 pontos. Sampaio Correia perdeu na rodada, estacionou na 12ª colocação com 12. O Londrina, a Ponte Preta é a 13ª colocado, tem 12, já jogou. O Londrina tem um jogo a menos, né, que a Ponte. Porque o Londrina teve um jogo na rodada passada contra a Chapecoense, inclusive. Chape e Londrina tem um jogo a menos na tabela, porque esse jogo o Londrina não conseguiu chegar, problema no voo do Londrina. Então o Londrina hoje está atrás da Ponte, a Ponte está na 13ª colocação, mas tem um jogo a mais, a Ponte, do que o Londrina. Olha a importância do jogo Ponte Preta e Londrina, hein? O Londrina tem o mesmo número de pontos da Ponte, só com um jogo a menos. É o jogo contra a Chape, fora de casa. Nesse momento a Ponte é a 13ª. E deixa eu ver aqui se vai terminar a rodada na 13ª. Não, ainda tem o CRB que pode passar a Ponte, né? O CRB joga contra o Cruzeiro. Então vamos lá, seguindo aqui. O Náutico não pode tirar a Ponte nessa posição, porque já jogou, né? Perdeu pro Vasco em casa por 3-2, é o 15º, tem 12. O CRB, que eu disse aqui, joga na rodada ainda, tem 11, né? É o 16º. Nesse momento, zona da degola. Primeiro na zona da degola tem 11 pontos, é a Chape. Vejam só, gente, só com um jogo a menos, hein? Depois o Ituano entra agora, na primeira rodada que o Ituano entra na zona da degola. 18º colocado com 10. O Vila Nova também tem 10, com a derrota fica na 19ª colocação. E o Guarani, último colocado, 9 pontos ganhos na tabela de classificação. Corsato, detalhe importante, o torcedor ponte pretano e o amigo ouvinte do Rádio Futebol Interior e das nossas plataformas, quem era o líder o ano passado até a 14ª rodada da Série B? Náutico, de Hélio dos Anjos. Quase caiu no segundo turno. Como o campeonato, e esse ano, claro que o Cruzeiro tem um elenco, uma estrutura, e agora com dinheiro nesse momento, e com bons jogadores até, vence o Cruzeiro e convence jogando, né? E o Náutico passou até que estava ajustado ano passado, até a 14ª rodada, era o líder do campeonato e depois lutou, mandou o Hélio embora no meio do campeonato e trouxe o Hélio de novo no final e quase foi rebaixado. Então o campeonato realmente, como você disse, o campeonato é muito apertado. O CRB também estava na zona quando o Daniel Paulista chegou, saiu da zona, tá ali perigando. O Tombense agora com 13 pontos, já passou a Ponte, era o último, era o lanterna do campeonato, sem vitória alguma, e conseguiu 2 vitórias nas últimas 3 rodadas. Um campeonato ainda muito apertado. Daqui a pouco quem está embaixo pode estar lá próximo ao GC. Tá aí o Operário, ganhou um jogo ontem, já é o 6º colocado, só tá perdendo a posição porque o Grêmio tá ultrapassando. Então o campeonato muito complicado ainda, muito próximo à pontuação. Mas lembrando, o ano passado o Náutico, até a 14ª, hein, era líder do campeonato. Pois é, você falou aí que quase foi rebaixado, passou longe de ser rebaixado. Mas até o Hélio retornar, né? Até o Hélio retornar. Depois o Hélio retornou, o time achou de novo aí o futebol, mas perdeu muitos pontos, né? Nesse ato. Com o Hélio já tinha tido uma caída, né? Mas aí teve um problema lá com o presidente, ele saiu, entrou o Marcelo Chamusca.
Marcelo Chamusca não conseguiu dar jeito no time, aí voltou o Hélio dos Anjos. Mas é isso que o Israel colocou aqui. O campeonato, você não pode dar bobeira. É por isso que eu sou resultadista futebol clube, né? Você não pode marcar bobeira. Não pode marcar bobeira. Jogos em casa, a Ponte Preta em casa, ela tem um aproveitamento muito bom, né? A Ponte tem 3 vitórias na competição. Dos 5 jogos em casa, a Ponte tem 3 vitórias. Perdeu pro Novo Horizontino e empatou com a Chapecoense. Então são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Depois, fora de casa, a Ponte tem só 1 empate e depois só derrotas fora de casa. Então a Ponte tá fazendo... Não, e hoje, então são 2 vitórias. Então tem alguma coisa errada nas minhas contas aqui. A Ponte só tem 1 vitória fora, né? Fora de casa. Não, só essa. Não, eu tava falando em casa. Eu falei 3 vitórias em casa, a Ponte só tem 3 vitórias no campeonato. A Ponte tem 2 vitórias em casa. A Ponte na competição tem, vamos lá, 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Então a Ponte tem 2 vitórias em casa, 2 empates e 1 derrota. Vitória CRB e Brusque, é isso? Isso. As vitórias da Ponte Preta. CRB, Brusque em casa, né? E agora Isso. contra a equipe do Ituano. É isso. E 5 derrotas a Ponte Preta tem. 3 empates, né? 1 empate contra a Chape. 1 no derby. No Majestoso. E aí outro empate no derby. E o Grêmio na primeira rodada. Também na primeira rodada, que foi o jogo em casa. Então, em casa, a Ponte Preta tem 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. É isso, né? Então, o aproveitamento em casa da Ponte é ok. O aproveitamento da Ponte em casa é ok. Tá fazendo os seus pontos em casa o time da Ponte Preta. Precisa melhorar um pouquinho fora de casa, né? Mas o aproveitamento em casa da Ponte é ok. A Ponte não pode vacilar em casa. Não pode vacilar em casa. E foi aquilo que eu falei aqui na abertura da jornada. Talvez até seja alguma coisa aqui, porque eu sempre procuro algo, né, para tentar olhar o copo meio cheio. Pô, a gente vem de 3 jogos, né, de empate com a Chapecoense, que é um time difícil, não vinha perdendo para ninguém, tinha poucos gols tomados do time da Chape, né? E depois jogou contra a Bahia Sport, pô. Times que estão brigando lá em cima, né? E a outra derrota da Ponte é o Vasco também em São Januário. São os 3 que estão entre os 4 classificados. Então, vamos lá. A derrota fora da casinha foi o jogo contra o Novo Horizontino. Complicou exatamente. bastante esse jogo. Pois é. Coloca esse ponto aí contra o Novo Horizontino, a Ponte estaria na 10ª colocação do campeonato. 13 pontos. Estaria ali na primeira parte da tabela de classificação. 1 ponto, hein, gente? Fazendo toda essa diferença aí. Bora lá, então. Agora as notas do jogo com o Frank Francisco. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Lembrando que, terminando o jogo, CSA 1, Chapecoense 0, não acabou ainda, tá? Lá, 44 o segundo tempo. O Grêmio vai vencer o Novo Horizontino por 2-0, 34 do segundo tempo. São jogos em andamento. O Corinthians vai perdendo por Cuiabá 1-0. Kaique França, que nota merece o nosso goleiro Caicaço? Nota 7, Carlos. Pouco exigido, mas nas vezes em que foi simplesmente brilhante. Ele fez uma defesa de cabeça do Krigor, eu acho. Sim. Nossa, no canto, né? Sensacional, ele tá numa fase espetacular. Bernardo, lateral direito. Carlão, Bernardo, não gostei, mas não foi mal não. Dei uma nota 6 pra ele hoje. 6 pro Bernardo. Thiago Oliveira. Thiago Oliveira, nota 5, Carlão. O Thiago hoje tava meio fora do ar. O Fábio Santos tá jogando melhor que o Thiago. Sim, tá hoje jogando. fez uma bela Mas partida. vamos lá, né? Vamos combinar, né, Isael? Até pra gente fazer umas coisas aqui na nota do Frank. 5 pro Thiago, segundo o Frank. Tem que parar de querer sair jogando, né? Que aí você entrega a bola pro adversário, né? Exatamente. A gente falou isso algumas vezes durante esse jogo. Antes dele ser suspenso, ele também fez a mesma coisa no jogo em casa. No jogo contra o Ituano aqui, no último jogo no Campeonato Paulista, o gol de empate do Ituano, ele que entrega a bola. Então assim, você tocou num assunto durante a jornada que o Moisés Ribeiro também não rifava a bola. Fala, isso aí veio do banco, porque ele acabou de entrar. Sim. Né? Ele já veio com a mesma pegada de quem já estava. Então, se é uma ordem do Hélio, eu acho interessante. Poxa, não vamos quebrar as bolas, vamos sair para quebrar as linhas do adversário tabelando. Mas o time precisa ter qualidade para fazer. E o Thiago já mostrou que tem muita dificuldade em sair correndo com a bola. Ele não consegue tocar do lado, então dá um bico para frente. Senão, uma hora vai acabar entregando e a Ponte pode perder muito mais pontos por causa de jogadas assim. Quando ele zagueira, ele vai bem, né, Frank? Também acho. Quando ele zagueira, ele vai bem. Eu me lembrei do Marinho, que jogou na Ponte Preta, no Guarani, no Corinthians, no Grêmio. O Marinho era assim, era um baita de um zagueiro. Mas o dia que ele falava, eu sou
o seu Mauro Ramos, aí acabou. Não tinha pra ninguém, Mas lembra? vamos combinar que era o zagueiraço, né? Começou muito bem, né? Ele começou muito Era um bem. zagueiraço. A primeira passagem dele da Ponte até que foi bem em 2002. Aí em 2003 ele deu a verdade. entregada no Romário, não sei se você vai se lembrar disso. Contra o Fluminense. Aí ele foi embora, caiu. Ah, mas tem meu respeito, tem gol em derby. Fez gol em derby. tem O gol da quebra do tabu, né? O gol Alisson, aquele zagueiro que jogou na ponte, tem meu respeito, tem gol em derby. Ai, Carlão do céu. Ah, velho, olha, eu reclamava do Alisson, mas depois que vi uns aí que jogou na ponte, cara, olha, eu Concordo com você. pedi perdão pro Alisson, ó, fez gol em derby, cara. Fez gol em derby. Tá bom, vou por esse critério, então. Fábio Sanches. Uau, o Fabião, uma partida boa. Mas como assim, Carlos? O Fábio é um zagueiraço, né? Sim, é um zagueiro seguro. Dificilmente o Fábio dá uma entregada, faz uma baianada, né? É um jogador estável. Então eu fui pelo ritmo do Fábio que ele tem feito. Eu dei nota 6 pro Fábio hoje. 6 pro Fábio Sanches. E o Arthur? O Arthur também dei nota 6, Carlos. Eu gostei da partida dele. Partida segura, tava indo... Comentei com o Israel sobre isso também. Eu achei que ele tava fazendo uma partida bem tranquila. Nota 6 pro Arthur. Mas daqui a pouco a gente vai falar do Jean Carlos, mas eu acho que o Jean Carlos, toda vez que entra, ele tá melhor que ele. Não sei não, viu? Eu acho que tá na hora de rever aí essa posição de lateral esquerdo. Fraga. O Fraga hoje eu não gostei, mas ele não comprometeu, tá? Vamos deixar isso bem claro. Lutou, guerreou, mas nota 5. Faltou entrosamento, talvez. É. Porque ele ficou perdido com o Leonardo e o Ramon, principalmente no começo. Ele não tava toda hora... Por isso que ele cansou muito, né? Eu acho que ele correu muito errado. Vocês não Mas acham é orientação, né? Vocês não acham que o trabalho do técnico, né? E eu não vou criticar aqui. Eu já falei que o problema da Ponte não é técnico, não era com o Gilson e não é com o Hélio dos Anjos, tá? Mas teimoso todo técnico é. Mas eu entendo que o trabalho do técnico é recuperar jogadores. E aqui, né? Daqui a pouco, ô Carlão, ele trouxe o Felipe Amaral, tem jogador que tá jogando bem com ele, o Fábio Sanches, né? Não tava bem, voltou. Mas, cara, eu fico olhando a volância da Ponte, toda vez que o Felipe não joga, né? Ele colocou o Felipe. Mas, poxa, será que o Marco Júnior esqueceu o futebol, cara? Pô, o que esse cara jogou na Série B com a Ponte Preta em 2021, velho? Com o Leonardo, principalmente, né? Quando eram os Pois dois. cara. É, E ele outra, estava no banco hoje, né? Hoje é a quarta opção, porque, ó, o Felipe Amaral não jogou. Entrou o Fraga. O Fraga saiu, entrou o Moisés Ribeiro. Quer dizer, ele é a quarta opção. Ainda tem o Alisson ainda que jogou na outra É que partida. o Alisson coloca uma posição diferente pouquinho, dele. Mas mesmo assim, né? É um volante ainda também. entrou. Então, se for assim, ele é a quinta opção, porque entrou também no jogo hoje. Esse garoto, o Alisson, eu gosto dele, hein, gente? Ele bem trabalhadinho. Mas se vocês não é acham que o interessante. trabalho do técnico é recuperar o cara, pô, não é possível que ele esqueceu Ou bola. tem alguma coisa, aquilo que você falou, que a gente não sabe, que acontece, pode ser, que tem alguma coisa acontecendo com o Marco Júnior que nós não sabemos. Tava no banco hoje, né? Tava no banco Então, hoje. É, Carlão, às vezes uma má fase pode durar um pouquinho mais. Vamos lá. Ele chegou, rapidinho, Corsato, ele chegou muito pra pré-temporada muito acima do peso. Ele demorou muito pra entrar em forma, Marco Júnior. Então, aí depois, claro, ainda era o Kleina. mas teve tal. o Campeonato Paulista Teve um inteiro. campeonato inteiro, ele não jogou todos os jogos. Aí, quando entrava, você percebia que ele tava um pouquinho eu peguei ainda Covid. acima. Eu peguei Covid, professor. Fiquei quase 10 dias sem correr. Eu faço meus quilometrinhos todo dia. Eu acho que, e insisto aqui, todo mundo deve fazer algum tipo de exercício físico. Caminhada vai te ajudar, tá? Vai até refrescar sua mente, né? Mas eu fiquei 10 dias parado. Eu sou um cinquentão. Quando eu voltei, eu confesso pra você que você não volta no mesmo ritmo. Mas, cara, 2, 3, 4, quinto treino já senti o que eu tava antes. Né? Pra um cinquentão, fazendo no mesmo pace lá. Pô, o menino, cara, tem 22 anos. É atleta, escolheu essa profissão pra fazer, pô. Então tem alguma outra coisa que nós não sabemos e por isso que o Hélio não utiliza o Marco Júnior. Tá levando, levou pro banco. Quem sabe, né? Na próxima, essa questão do critério é que o Hélio, não sei o porquê, né? O Alisson é titular ou entra constantemente, aí tem 2, 3 jogos, não entra. Aí hoje vem o Fraga, que não estava entrando, né? Jogou contra o Bahia, depois não jogou mais. Aí volta agora o Fraga. Aí o Moisés Ribeiro, qual foi o último jogo do Moisés Ribeiro, gente? Cara, aí entra... Então, assim, é difícil entender o que se passa lá, já que ninguém fala, né? A gente não tem informação, mas é o trabalho do Hélio. O Hélio tá vendo, ou está acontecendo alguma coisa, porque não é possível. Concordo com o Corsato, não é possível porque o Marco Júnior não tem nem espaço. Alguma coisa tem.
Vamos lá, seguimos nas notas do jogo aqui. Que nota você dá pro Leonaldi, ô Frank? O Léo é um caso à parte. Que jogador estável, que jogador regular, que correria em campo, é um leão, é um gladiador, Carlão. Nós chamávamos o Edson, lembra? Sim. De gladiador, né? Que tá jogando bem lá no Atlético Goianiense, jogou contra o Corinthians como zagueiro, É. andou bem pra caramba. Eu ouvi, Carlão, tá jogando recuado. Pra mim, o Leonaldo é o gladiador desse meio campo da Ponte. Eu dei nota 7 pro Léo. Nota 7. Tô procurando aqui o jogo do Moisés Ribeiro nas minhas marcações. Eu só lembro aquele do Paulista, né? Não, ele jogou Mas nesse deve ter campeonato- nesse jogado, campeonato brasileiro deve ter ele já jogado, jogou. mas não... Jogou. Deve ter jogado, Que nota mas não. você deu pro Nota 7, Carlos. Pro Leonaldi? 7. 7. Deixa eu terminar aqui minha pesquisa. Ponte... Foi nota 7 pro Léo. Tem o Ponte Ituano. Eu não sei se tem todos os jogos aqui. Mas deixa eu ver. Contra o Novo Horizontino, deixa eu ver se ele entrou. Não entrou contra o Novo Horizontino também, não. Depois contra o Bahia. Contra o Bahia... Também não entrou. Teve um jogo aqui nesse meio que eu não fiz, então eu não tenho aqui, tá? Talvez tenha entrado naquele. Contra a Chape. Também não entrou. Contra a Chape. Contra o Sport. Ele entrou contra o Brusque, se eu não me engano. Contra o Brusque. Deixa eu ver aqui. Depois acho que não mais, viu, Carlão? Contra o Brusque eu não tenho aqui na minha marcação. Por que não tenho na minha marcação aqui Ponte Preta e Brusque? Não tenho na minha marcação aqui Ponte Foi a Preta e vitória em Brusque. casa, né? Foi. Bom, é isso. É o 2-0. Nota 7 pro Naldi, é isso? Isso, Vamos 7. acelerar as notas aqui. Ramon. O Ramon, Carlão, hoje eu não gostei dele, o Ramon hoje. Mas hoje teve aquele problema. O meio-campo hoje estava meio fora de sintonia. Teve um momento que eu até falei com o Israel essa questão do posicionamento. Hoje eu dei nota 5 pro Ramon. Eu não gostei do Ramon, não. A minha nota vai ser menor que essa, já vou adiantando. Lá no site futebolinterior.com.br. Fecim. Carlão, nota 8 pro Fercinho hoje, hein? Uma partida muito boa do Fecim. É aquela história, o cara tá com a senha na mão, tem que dar confiança e entregar a camisa. Luca. Nota 8. Luca. Carlão, o Luca não tem outra nota no C10. 10? 10. 10 pro Luca. Luca merece 10 hoje. Eu tô com o Israel hoje. Ele fez de tudo, meu amigo. Até chover em Itu, choveu, pô. Ô, louco. Torcedor da Ponte realmente é sensacional, fantástico. Eu adoro. Como torcedor, então, vou usar uma frase, permita. Eu me adoro. Também tô igual você, viu, Frank? Tô empolgado. O cara fez chover Empolguei. em Itu, pô. Empolguei. Danilo Gomes. O Danilo hoje não tava legal, não, né? Hoje não valeu. Eu acho que é a pior partida do Danilo na Ponte. Tô contigo. Nota 4 pro Danilo. Nota 4 pro Danilo. Vamos lá, pros caras que entraram aqui, hein? Jean Carlos tá pedindo passagem, professor. Não é o professor Israel Moreira, não. Professor Hélio dos Anjos. Carlão, não discordando de você, inclusive, é o contrário, eu concordo com essa tese. Só que a gente precisa entender uma coisa. Por exemplo, com o Hélio, ele dificilmente vai jogar com o Norberto e o Jean Carlos. Eu vou te explicar o porquê. Por quê? Explica. São dois laterais que avançam muito e nós vamos ficar com a defesa exposta. Então, quando jogar um, o outro não vai jogar. E o Arthur, ele faz uma boa marcação, ele é bem melhor que o Jean Carlos. Mas o Jean hoje Carlos o não Norberto não marca. jogou. Né? Não, mas hoje o jogo, o Arthur é o jogo titular era dele. fora. O jogo era fora. Mas o Arthur é titular dele. Não, e o Arthur desce até razoavelmente bem. O Giancarlo é muito melhor no apoio com o Arthur. Só que em termos de marcação, o Giancarlo não consegue entregar. Então vai, nota do Jean Carlos. Nota do Jean Carlos hoje, nota 6. Nota 6, a mesma nota do Arthur, Claro. então pro Jean Carlos. E o Moisés Ribeiro, entrou na vaga do Fraga. O Moisés Ribeiro, o comecinho dele andou me assustando, hein? Errou umas bolinhas ali, mas nota 5 que também não comprometeu. Nota 5. Veio do banco. Não vai rifar a bola, né? Veio do banco. O Alisson entrou no lugar do Ramon. Carlão, não comprometeu. Eu dei nota 6 pra ele, porque o que foi pedido ele fez. Ele entrou pra morder, entrou pra brigar ali no meio, atrapalhar o Ituano e ele cumpriu o papel dele. Nota? 6. Igor Formiga entrou na vaga do Fecim. Gostei, hein? De todos os que vieram do banco, pra mim, a melhor entrada foi do Igor Formiga. Eu dei nota 7 pra ele, me permita, eu gostei demais. 7. O Igor Formiga, o único jogo ruim do Igor Formiga, quando ele entra na Ponte Preta, foi o derby. O derby eu não gostei. O derby, quando ele entrou, virou uma avenida formiga ali. Mas ele jogou do lado esquerdo no derby. Sim, mas é lateral, pô. Marca, né? Marca pelo menos, né? Mas no mais, ele entra todos os jogos bem.
Nota 7 pro Igor Formiga, né? Nota 7. E o Echaporã meteu uma bola na trave, o Echaporã hoje, hein? Ô, Carlão, eu tinha me esquecido do Echaporã aqui, que bom que você me lembrou. O Echaporã, eu vou na linha do 6. Tá aí, Carlão, eu sempre falo que treinador, eu gosto de uma coisa no futebol brasileiro, Carlão, que poucos treinadores faziam, quem tinha muito isso era o Luxemburgo. A Chape empatou no finalzinho lá, viu, gente? 1-1, Chape e CSA, tá? O Luxemburgo tinha muito isso. Não é porque o cara é bom que ele tem que ser titular, você tem que saber usar o elenco. E a gente teve uma campanha aqui que a gente revezava Adrianinho e Cajá. E tá aí, gente, uma boa. Echaporã, um garoto novo, né, Carlos? O Hélio já tinha falado disso. Para aguentar 90 minutos em sequência, ele estava tendo dificuldade. Tá aí, eu acho que ganhamos uma grande alternativa para esse ataque nosso. Nota 6 para ele, Carlão. Nota 6 pro Echaporã. Vamos lá, 6 pro Echaporã, Danilo 4. Treinador, Hélio dos Anjos. Que nota você dá pro treineiro? Ô, Hélio, eu e você, amigo, não vou te dar uma nota maior hoje, porque você vai me matar do coração. Ganhamos, pô. Você vai me matar do coração, Hélio. Mexe antes, pelo amor de Deus. Nota 6, tá bom, Hélio? Mas mexe antes, você vai matar a gente do coração, Hélio. 6 pro Hélio dos Anjos. Você gostou da arbitragem? Jean-Pierre Gonçalves Lima, 42 anos, professor. Eu vou parar de pegar aqui as estatísticas dos árbitros, viu? Eu pego todo o jogo, a estatística do jogo. Pera aí, viu, Frank? Eu vou até abrir aqui. Todos os jogos, eu pego aqui a estatística do árbitro. Por exemplo, eu tinha preparado aqui que ele apitou 3 jogos nesse Campeonato Brasileiro da Série B antes do jogo da Ponte. Apitou Criciúma 3, CRB 0. Apitou Ponte Preta 2, Brusque 0. Ele foi o árbitro do jogo, viu? E apitou Chapecoense 1, Ituano também 1. Até aqui 100% com a gente, então. 100%. 2 jogos, 2 vitórias. E eu tinha programado aqui, né, pra falar que com ele, o que eu tinha falado? Não quebrou não, viu, Frank? Isso aí sai mesmo, tá? É do outro lado, coloca do outro lado aí. Eu ia até preparar com ele, o time visitante não ganha, apesar de nós termos ganhado um jogo já com ele, né? Mas o time visitante não ganha. Mas por outro lado, com ele a Ponte já venceu, né? E acabei passando batida aqui. E do VAR, por exemplo, o Rodrigo Carvalhais de Miranda, que estava no VAR, ele também foi VAR em jogos da Ponte Preta, né? Além desse hoje. Ele foi VAR em Ponte Preta 0, Grêmio 0, Chapecoense e Ponte Preta 0-0. Tá vendo? O VAR com ele pra sair gol, ainda bem que são 2 hoje. Aí que a Ponte... Tá vendo? Tabus foram feitos para serem quebrados. Com ele a Ponte Preta não fazia gol e não vencia. Fez 2 e ganhou. Fora de casa. Mas eu vou parar de ficar pregando essas coisas porque eu não uso na transmissão. Jean-Pierre Gonçalves Lima, 42 anos, professor, auxiliado pelo Lúcio Flor, 36 anos, ele é consultor. Maurício Coelho Silva Pena, 36 anos. Aliás, o Lúcio Flor que marcou o impedimento aqui, né, daquele ataque do Ituano. Foi bem, hein? Foi bem. O trio foi bem. Bandeirou bem. O trio foi bem, sim. Bandeirou bem. Rodrigo Carvalhais de Miranda, 42 anos, empresário, o VAR. Que nota você dá pro trio de arbitragem, pro quarteto aqui? Porque agora tem VAR também, né? Eu acho que eles foram muito seguros na partida. E onde tinha algum tipo de problema, se fizeram presente. Eu vou dar a nota 7 pra eles hoje. O Ituano não tomou nenhum cartão com ele, viu? Foram 2 cartões no jogo só pro Jean Carlos e o Thiago Oliveira. Levou bem, levou na maciota. É isso então, as notas do jogo por Frank Francisco aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Luca 10, hein? 10 é a camisa dele, 10 a nota dele também. Ô Frank, o seu destaque final, Ponte Preta venceu pelo placar de 2-1 e agora volta a campo sabadão, hein? 4:30 da tarde aqui, ó. Nesse mesmo bate-local, nos canais Futebol Interior, com essa mesma equipe aqui no estúdio. E o André Luiz, o nosso repórter feliz, lá no estádio Moisés Lucarelli, para Ponte Preta e Londrina. Seu destaque final, Frank. Carlão, muito obrigado. Maravilhoso a gente estar junto aqui. Nação Ponte Pretana, que prazer quando a macaca ganha. Eu tô com o Carlos. Não tem coisa melhor. Foi bom demais. E ó, hoje eu vou tirar o chapéu para você, Luca. Você é o cara, você é 10. 10. Até chover em Itu, choveu, amigo. Carlão, brigadão. Brigadão, Israel. Brigadão, Felipe. Nação Ponte Pretana,
Se Deus quiser, tamo junto no sabadão, né, Carlão? Se Deus quiser. 4h30 da tarde o jogo, às nós 15h30 aqui. Gente, é o seguinte, falei demais. Beijo do gordo, fui! Esse Frank Francisco de carona com o Frank, tirando o chapéu pra toda a nação Ponte Pretana hoje, nesta noite de terça-feira, hoje é dia 7 de junho. Israel Moreira, que prazer trabalhar ao seu lado mais uma vez, um grande abraço, hoje quebrou a nossa aqui, né? O nosso parceiro, Anderson Grigoletto, hoje, 45 do segundo tempo, ele foi vetado pelo departamento médico no aquecimento, né? Sentiu, mas estará conosco numa próxima, grande abraço para ele. E você hoje fez a de repórter, comentarista também, que é a sua, manda muito bem. Obrigado, o seu destaque final, Israel. Corsato, obrigado Frank, Felipe, um abraço ao Grigoletto, estamos sempre junto. Macaca venceu, tem algumas coisas ainda, nós sabemos, precisa sim corrigir, tem que tomar muito cuidado. Chegou muito perto de sofrer o empate também, mas também teve chance, bola na trave. Parabéns à Ponte, parabéns ao torcedor da Macaca que foi até Itu, tomou chuva, vento, frio e muitas coisas que acontecem em caravana que nós sabemos bem. Parabéns ao torcedor. Obrigado, equipe, ao amigo ouvinte da Rádio Futebol Interior, a todos que estiveram conosco. Valeu e até sábado. Valeu, esse Israel Moreira, trabalhando conosco aqui na vitória da Ponte Preta 2-1 para cima do Ituano, 11ª rodada. Rapidamente aqui para fechar então o fim de jogo dos canais Futebol Interior, fechando aqui, né, tô esperando terminar os jogos, né, já foram, né, então vamos lá. CSA e Chape empataram 1-1, isso aqui mudou a classificação do campeonato, eu vou passar já, tá? O Grêmio venceu o Grêmio Novo Horizontino por 2-0, o Criciúma venceu o Sampaio Corrêa por 3-1, ontem o Guarani perdeu em casa por Operário 3-0, o Náutico perdeu em casa pro Vasco 3-2, os visitantes fizeram uma festa nessa rodada, hein? O que não é normal, hein? O Vila perdeu em casa pro Brusque 2-1, Londrina empatou com o Tombense 1-1, o Londrina perdia até 40 minutos do segundo tempo, com um jogador a menos empatou. O CRB joga amanhã contra o Cruzeiro e CRB, e o Bahia contra o Sport, 9h30 da noite, os jogos que fecham esta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Rapidamente aqui, trazer Série A do Campeonato Brasileiro. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Corinthians perdeu, hein? O Corinthians perdeu pro time do Cuiabá. Cuiabá venceu o Corinthians. Não acabou o jogo ainda não, viu, gente? Bom, pelo menos aqui no meu placar diz que não acabou ainda, né? Estamos com 80 minutos. Carlão, você já tá querendo fazer o Corinthians perder o jogo, velho? Não perdeu ainda não. Deixa eu ver se já acabou. Não acabou não. Não acabou o jogo do Corinthians não. O Corinthians vai perdendo pro Cuiabá pelo placar de 1-0. Mas eu vou pra Série B aqui, que é a nossa, né? Líder Cruzeiro 25, Vasco segundo 21, Bahia terceiro 19, Sport quarto 18. O Grêmio é o quinto 17, Operário sexto 15, Novo Horizontino sétimo 14. O Brusque é o oitavo agora, hein? Com o empate do CSA para Chape, o Brusque ganhou uma posição. O Brusque é o oitavo 13, o Criciúma ganhou uma posição, é o nono 13. O Tombense, né? Agora é a 10ª colocada, 13 pontos ganhos. O CSA, que estava na 9ª colocação, agora vem para a 11ª posição com 13 pontos. Sampaio Corrêa tem 12, 12ª, Ponte 13, 13ª 12, o Londrina é o 14º 12, o Náutico 15º também 12, a Chape é a 16ª, sai ali da zona da degola, tem 12 pontos. O problema é que o CRB não jogou na rodada, vai jogar com o Cruzeiro. Né? Se o CRB empatar, deixa eu só ver aqui, se o CRB empatar, ele tem 3 vitórias, ele vai jogar a Chapecoense para a zona da degola, mesmo com 12 pontos, a Chapecoense vai para a zona da degola. E aí, se o CRB empatar, até o 12º colocado estão com pontuação de 17º, que é o primeiro da zona do rebaixamento. Que coisa, hein? Tá muito embolado, gente, o campeonato. Então, nesse momento, a Chape sai, a 16ª colocada com 12, o CRB vem para a zona da degola com 11 pontos ganhos. Detalhe que Chape e CRB tem 10 jogos, tá? Chapecoense está faltando o jogo contra o Londrina, que também tem 10 jogos e tem 12 pontos. O Ituano fica com 10 pontos na 18ª colocação. O Vila Nova é o 19º colocado com 10. E o Guarani, último colocado do campeonato, 9 pontos. Vila Nova e Guarani só tem uma vitória em 11 jogos na competição. Os times que
só venceram um jogo até aqui, são Vila Nova e Guarani no campeonato. É isso, gente. Estive ao lado aqui do Frank Francisco, ao lado também do Israel Moreira e ao seu lado, torcedor. Mais uma vez, um abraço pro Joãozinho do Figueira 1 Campinas, macaca querida, amor da minha vida. Ele manda aqui no Planeta News, o Planeta dos Macacos, né? O pessoal tá mandando um monte de mensagem. Obrigado, viu? Todo mundo que participa com a gente aqui do Planeta News, o Planeta dos Macacos, o grupo de Zap. Lá você tem informação, tem também o pessoal cornetando, né? Tem torcedor otimista, tem torcedor pessimista, mas é tudo Ponte Preta, é tudo gente boa lá, né? Já para agradecer também aqui ao Felipe Marques, na equipe técnica do Rádio Esportivo do Brasil. Para a BetChamps, vem jogar na BetChamps, Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Faltou a ficha técnica, né? Se faltou a ficha técnica, eu tenho que fazer antes de fechar. Vamos lá, Felipe. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. A Ponte venceu o Ituano 2-1. Kaique França, Bernardo, Thiago Oliveira, Fábio Sanches, Arthur, depois Jean Carlos, Fraga, depois Moisés Ribeiro, Leonaldi, Ramon, depois o Alisson, e Fecim, depois Igor Formiga, Luca, Danilo Gomes, depois Echaporã. Esse o time da Macaca, macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você, Hélio dos Anjos, o treinador. O Ituano de Pegorari no gol, Pacheco, Léo Santos, Rafael Pereira e Roberto, depois o Mário Sérgio, Kaique, Lucas Siqueira e Ailon, depois o Gabriel Barros e depois o Iago, Caio, Krigor, João Vitor, depois o Calisson. No time do Ituano ainda entrou o Lucas Natan na vaga do Kaique Mazola Júnior, o treinador. O Ituano perdeu para a Ponte 2-1. Os gols do jogo: Luca de pênalti, 10 minutos do primeiro tempo, 1-0 Ponte. Depois o Luca, passe do Fecim, o pênalti cometido em cima do Fecim pelo Léo Santos, zagueiro. Depois o Fecim dá uma enfiada de bola pro Luca. O Luca vai, bate pro gol, pegou na área e defende. No canto direito, a bola sobra pro Luca, ele manda pro fundo na rede, 2-0. 24 do primeiro tempo. E aí o Ailon, de cabeça, a cobrança de escanteio do Roberto. Aliás, escanteios foram 10 do time do Ituano contra só 1 da Ponte, né? Uma cobrança de escanteio, o Ailon, de cabeça, o Roberto cobrou escanteio, diminuiu a 27 do primeiro tempo. Foi isso. O árbitro Jean-Pierre Gonçalves Lima, 42 anos, do Rio Grande do Sul, auxiliado pelo Lúcio Flor, 36 anos, ele é consultor. O Jean-Pierre é professor. O Maurício Coelho Silva Pena, professor de Educação Física, auxiliar 2. E o Rodrigo Carvalhais de Miranda, 42 anos, ele é carioca, empresário, foi o árbitro do VAR. Cartões 2 para a Ponte, Thiago Oliveira e Jean Carlos. A Ponte que tinha Leonaldi, Kaique França Leonaldi, Kaique França e o Hélio dos Anjos. E o Luca também. São os pendurados aí, não tomaram cartões, então estão livres, zerados para o jogo contra a equipe do Londrina. O Norberto, que cumpriu suspensão automática, volta a estar à disposição para o jogo contra a equipe do Londrina. E aí o Felipe Amaral, que não jogou em virtude de pancada no tornozelo, pode retornar também no time da Macaca. É isso! 11ª rodada da Série B Campeonato Brasileiro em Itu. Ituano 1, Ponte Preta 2, o 33º confronto entre as equipes na história. Ficha técnica do jogo. Ponte que quebrou um tabuzinho aí, não venceu o Ituano desde 2017, né? Conseguiu quebrar esse tabu aí, vencendo o Ituano pelo placar de 2-1. Agora o tabu tá do nosso lado. Agora o Ituano que não vence a Ponte Preta já há um tempinho. Bom, então é isso, gente. Vamos fechar a jornada esportiva aqui, então. Primeiro a gente fecha o fim de jogo. Depois fecharemos a jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo.
É isso, depois dessa vinheta bonita, fechamos para Bet Champions. Vem jogar na Bet Champions, Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Hoje eu comi 6 ovos Satoshi, né, para ficar forte. Ovo é proteína. Shimozono Mega Sorte, Loterias Mega Sorte para você. Tem aí a quina de São João, hein? Acumulada não, é 200 milhões. Quina de São João e não acumula, tá? Se não sair pra 6, sai pra 5. Escolha a sua. Shimozono Mega Sorte Loterias. Store Colchões. Ô, Fininho, que felicidade, hein? Amanhã a gasolina vai estar até mais barata lá no posto do Fininho. O colchão, então, mais em conta ainda. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré. Loja da fábrica no Maria Antônia, divisa com a Bucólica Paulínia. E a outra no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Vou tomar aqui. Vou me esbaldar aqui na caçulinha da Poti daqui a pouco, porque a Ponte venceu. A Academia Art Center. Reserve, faça uma semana grátis na Academia Art Center. Fala que você ouviu aqui nos canais de Futebol Interior, procura lá o pessoal da Academia Art Center, o Kleber. Fala, ouvindo Futebol Interior lá, hein? Quero a minha matrícula de uma semana grátis pra ver como é o assunto aí, tá? Uma semana grátis. Mexa o corpo, mexer o corpo faz bem demais para a saúde. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, 3744-2121. Uma explosão de sabores. Pum, Pizza do Dadá. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Nação Ponte Pretana, você do Planeta dos Macacos, você que faz nas arquibancadas, você que arrepia quando o Luca, meu Deus, Luca, desculpa, tá? Você quando o Luca, L de Luca, professor, você quando o Luca mete a bola na rede, ó, eu não quero confusão pro meu lado aqui não, viu, gente? Tô falando de futebol. Você que arrepia quando o Luca vai pra rede. Arrepia, galera, nação Ponte Pretana. Você do Planeta dos Macacos, muito obrigado pela grande audiência. Um abraço do tamanho do majestoso pra você. Uma ótima quarta-feira. Com muita paz, muita luz. Que Nossa Senhora do Majestoso te abençoe. Um abraço, obrigado, torcedor. Em nome de Claudinei Corsi na direção comercial, de Arthur Eugênio na direção geral, Elcio Paiola na direção executiva aqui dos canais de Futebol Interior, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Foi bom demais estar, falar e brincar com vocês. Até a próxima. Valeu, tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.